Fala pessoal do canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, sejam todos muito bem-vindos. Conforme o prometido, a gente segue, né, a nossa jornada de entrevistas exclusivas aqui no canal. Ontem tivemos a honra de receber aqui o Vitor Brown, né, o âncora aí da Revista Oeste, antigo âncora da Jovem Pan, um cara muito jovem, jornalismo moderno aqui, trazendo a visão dele em relação ao caso Clodovil, ao caso Adélio Bispo, à própria situação da imprensa de hoje, né? Uma imprensa que tem um viés para um lado e para o outro, e aí por isso que eu venho aqui e crio o canal Thiago Parigiani em Brasil Verdade com o meu crachá de empregado do YouTube, né? Que o YouTube pelo menos não bate na minha porta e fala assim, ô, Thiago, fala mal do Lula hoje. Ô, Thiago, fala mal do Bolsonaro hoje. Aqui ninguém fala nada para mim. Eu venho, apuro a notícia, trago, vocês vêm aí e se degladiam aí no chat aí. Vocês tentam resolver o que é, se é verdade, se não é. Eu vou apurar a verdade, óbvio, mas vou emitir minha opinião aqui também. Então por isso que eu ponho o crachá. Quando eu tiro o crachá é porque quem está falando é o ser humano, e quando eu ponho o crachá é porque quem está falando é o jornalista, que também é um ser humano, não podemos esquecer. Então por isso eu trouxe um outro ser humano aqui hoje para debater o caso Adélio Bispo. Putz, como vocês gostam de saber novidades do caso Adélio Bispo. E essa pessoa que vem hoje aqui é a segunda vez que ele se apresenta aqui no meu canal, é um jornalista também, jornalista internacional, meu amigo, não é pouca coisa não, tá lá na República Tcheca, e ele teve contato com o hacker, né, que espiou, sei lá, ou estudou, ou deu uma zapeada na vida do Adélio Bispo no mês de junho, antes mesmo da facada acontecer no dia 6 de setembro de 2018. E ele teve contato, pessoal, com o hacker, que também está refugiado lá na Sérvia, e vai trazer essas histórias de como começou esse contato, o que aconteceu, qual que era a intenção do hacker ao projetar essas notícias que até então ninguém falava nada, né? O caso aconteceu em 2018, foi aparecer a história do hacker agora em 2024, falando que era o Kassab que estava envolvido nessa espionagem. O que tem de fato nisso a gente precisa apurar. A gente fez uma primeira live, né, o sinal do Gogo estava um pouco ruim, ele estava num ambiente externo, não sei se era um café, lá da República Tcheca, ele vai falar para a gente, e hoje ele está num ambiente um pouco mais tranquilo, sem tanto ruído, para a gente poder conversar numa boa. Eu não fiz pauta, não fiz um roteiro, então a conversa que você vai ver aqui a partir de agora pode ter muita interferência sua através das suas interações. Se você tem essa curiosidade, quer fazer alguma pergunta para o Fabiano Gogo, como falei, jornalista não costuma ficar em cima do muro, né? Ele vai chegar e vai falar o que ele sabe, o que ele não sabe é obviamente que ele não vai validar, porque jornalista só valida o que a gente tem certeza, e o Gogo ganhou meu respeito quando ele teve uma série de informações, e ele apareceu aqui, eu acho que foi no primeiro canal que eu vi, foi lá na Auriverde, falando, olha, tem um hacker que está falando, que tem um político influente envolvido com a questão do Adélio e tudo mais, mas eu não vou falar o nome. Né? A partir daí, eu falei, olha, é um jornalista sério, né? Eu não tinha conhecimento nenhum do Gogo, não sabia do trabalho dele, sei que ele agora já foi dar uma pesquisada no meu trabalho também, a gente começa a ver que tem algumas conexões de amigos em comum aí, né? Gente da mais alta qualidade, né? Como é o caso do Daledoni, que é um advogado lá do Paraná, que eu tive a honra de ter ele como fonte na minha biografia, do Vanderlei Silva. O mundo é muito pequeno e não tem espaço para mentirosos. A prova disso é que na minha campanha eu estava aí com o apoio da mãe da Rebeca Andrade, e eu fui numa loja de tintas aqui de Guarulhos e falei para o Nino, né? Falei, Nino, a mãe da Rebeca está me apoiando. Ele falou, é mesmo? Então você não conhece os irmãos da Rebeca? E trabalhavam dois irmãos da Rebeca Andrade na loja dele. E aí aconteceu que eu mostrei o vídeo da mãe dele me apoiando, a mãe deles me apoiando, e tirei foto com eles ali também, e fica uma coisa linda quando você trabalha com a verdade. Agora, se você trabalha com a mentira, você já ia sair de dentro do comércio com cara de bunda. Seja bem-vindo, Fabiano Gogo. Desculpa falar bunda antes de te apresentar, mas é que surgiu do nada. Como bom brasileiro, eu nada tenho contra bundas. Bunda, chopinho e feijoada, né? Todo brasileiro ama. Exatamente. Seja bem-vindo. De onde que você está falando hoje com a gente aí?
Muito obrigado, de Praga, na República Tcheca. Estive na Sérvia agora há pouco. Devo voltar mais adiante a pedido da polícia, porque essa questão do hacker tem bastante coisa para contar, inclusive depoimentos que eu dei na polícia sérvia, e ainda vou dar até para a justiça sérvia. Mas eu quero aproveitar o gancho do início da tua introdução, porque tu estava dizendo, né, que aqui aí não tem o YouTube para te dizer, fala isso, fala aquilo. Muitas pessoas ficam perguntando por que eu tive, né, esse sobe e desce na minha carreira. É porque eu exatamente, e eu não sabia que isso era anormal. Eu, quando resolvi ser jornalista, eu era bastante idealista, eu lia todas aquelas histórias, por exemplo, do jornalista Alberto Dines, na época em que ele era editor-chefe do Jornal do Brasil, e a ditadura militar, como um exemplo, disse que não podia dar manchete sobre a morte do Pinochet. Então ele colocou na capa do Jornal do Brasil o texto inteiro sobre a morte do Pinochet, não, do Allende, do Salvador Allende, pelo pessoal do Pinochet. Então ele botou na capa do Jornal do Brasil sem manchete. Né? Os militares mandaram não dar manchete, ele não deu manchete, ou seja, ele foi corajoso. Tem todas aquelas histórias também do jornalismo brasileiro com relação a receitas de bolo, poemas de Camões, para exatamente ocupar o espaço onde estava havendo censura e mostrar para o público de forma indireta que havia essa censura. Mas então é isso. Então eu fico feliz de estar aqui para poder falar abertamente sobre esse caso escabroso do hacker, que envolve Bolsonaro, Kassab e até a Rádio Auriverde, mas a gente chega lá. Muito bom. Jornalista é isso. Por isso que eu não fiz pauta. Jornalista tem história. Principalmente quando tem de verdade, né? Então, quando o cara chega aqui, conta a história, fala de nomes e tudo mais, isso é a bagagem que o jornalista vai carregando ao longo da vida. E se tem uma coisa que a gente se orgulha muito é da nossa memória. Jornalista bom é que tem memória boa. A gente não esquece de nada. Né? No começo da minha carreira, me contava um segredinho ali na faculdade, dava 2, 3 anos, eu encontrava a pessoa e falava, e aí? Pô, mas você não esquece, né? E até hoje no meu casamento é assim. Minha esposa caiu na besteira de falar de alguns ex dela, e até hoje eu falo, mas e aquele cara, hein? Meu, faz 20 anos que eu te falei, mas você falou, tá gravado. Então o jornalista tem essas habilidades. Bom, a gente vai falar assim, tá? Vocês que estão ansiosos aí, quer falar do Kassab, tem gente falando que o Kassab é o cara de capetinha, cadeia pro Kassab, calma, tá? Calma, vamos por partes, temos tempo aqui, o Gogo vai ficar com a gente aqui e a gente vai explicar. Primeiro, ponderação aí, na fala toda do Gogo, a Playboy tinha limitação de pelos pubianos, eu acho que a culpada dessa limitação dos pelos pubianos se chama Cláudia Ohana. Quem entendedores entenderão. Quem é mais velho sabe do que eu falo, do que a gente está falando. Além disso, as reportagens da Playboy eram, sim, de muita qualidade. Eu lembro bem. Só que a gente não pegava Playboy, molecão, não pegava para ver as reportagens, não. Isso era papo. Mas vamos que vamos. Como que surgiu esse hacker na sua vida e como que você chegou até a Auriverde, que eu acho que foi a primeira emissora que você colocou, né, aquela fumaça que você sabia, como bom jornalista, que com aquela fumaça o nome do político viria à tona. Acabou vindo o nome do Kassab e depois as outras entrevistas que a gente vê do Patrick Brito, que é o hacker que está envolvido aqui na questão, principalmente para o canal 247, que não esconde de ninguém o viés de esquerda, ele parou de falar do Kassab. Né? Ele começou a falar de outras coisas, da ABIN paralela, e você vê que ele tem propriedade no que ele fala em alguns aspectos, porque ele cita nomes com profundidade, né, de acho que é um delegado lá da cidade dele, de Araçatuba, que é o... Como é que é o nome do delegado? Cotait. O Cotait, que é o grande cara, né, que ele mostra que tem alguma coisa ali com esse Cotait, e parou de falar um pouco do Kassab. Então eu queria saber de você o que aconteceu quando ele te trouxe a questão do Kassab, o que te gerou a dúvida, o que você conseguiu apurar de fato, o que o Kassab tem a ver com o caso Adélio Bispo, na sua visão, ou o Kassab não tem nada a ver com isso, por que ele foi envolvido nisso? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, como jornalista, eu vou levar em consideração que muitos espectadores não sabem da história o começo, né? Então, vamos repetir para as pessoas entenderem o contexto, que o contexto é sempre importante, senão basta ler a manchete. E jornalista ruim coloca toda a informação na manchete, aí ninguém clica para ver a notícia inteira. Então, aí não aumenta a venda, aí não aumenta a venda.
Exato, e como a gente tem aqui, né, acho que 1 hora, então, se não acaba logo, eu simplesmente digo, mas é bom porque realmente para as pessoas entenderem, comida boa, ela é cozinhada em fogo baixo, então, e é importante para as pessoas entenderem, então, de onde é que eu venho, porque muita gente tem reagido aos meus ataques a esse hacker como se fosse uma briguinha pessoal ou uma novela do SBT pelo nível, né, mexicano das coisas que estão sendo ditas, mas se as pessoas entenderem de onde vem isso tudo, vão entender que eu não tenho como dissociar essa questão do Kassab com essa questão digamos assim, ou como é que eu vou dizer? Vamos direto ao assunto. A preferência sexual desse hacker por menores de idade. Eu não vou falar aquela palavra que é conhecida para o YouTube não criar problema, né? Mas isso é uma coisa muito séria e eu não dissocio. Qualquer pessoa que tem um pinguinho de moral não deixa passar alguém que abusa de menores. Então vamos lá. Em 2018, eu estou em Porto Alegre visitando a minha mãe, quando um taxista de nome Ivan Cardoso, e eu sempre digo todos os nomes, até falei os nomes tchecos, que é para não ficar parecendo conversa de boteco ou do Pantaleão, aquele personagem do Chico Anísio. Né? Porque, como eu disse, na minha vida pessoal eu até sei mentir, quando é necessário. Agora, na vida profissional, eu não me permito a isso. Então, por isso que eu dou nomes aos bois e enfrento processos em função disso. Então, em 2018, um taxista chamado Ivan Cardoso, que eu conhecia já de antes, de quando eu era mais jovem, ele tinha recebido R$1.000 desse Patrick César da Silva Brito, de Araçatuba, para ser o motorista dele enquanto ele estivesse em Porto Alegre, porque ele ia muito a uma cidade lateral de Porto Alegre chamada Gravataí. Então, com isso, eles criaram uma amizade, ficavam conversando, havia uma distância lá que demorava aí mais de meia hora para ir, levar ele, então por isso que eles acabaram conversando mais do que o típico passageiro com o motorista. E numa dessas conversas, ele disse para o motorista Ivan Cardoso que ele não conseguia chegar na mídia tradicional, com umas informações que ele tinha que eram muito preciosas, segundo ele. As informações tinham a ver com 2 professores universitários que vinham do Irã, que eram iranianos de nascença, mas que estavam ensinando em universidades brasileiras. Um deles era amigo do então, na época, presidente Michel Temer. Tinha até foto com o Temer no WhatsApp dele, ele me mostrou isso. E ele queria passar umas informações para a mídia tradicional e não conseguia. Ele dizia, esse hacker, que esses 2 professores estavam ajudando, intelectualmente, obviamente, a desenvolver o programa nuclear iraniano, mas de dentro do território brasileiro, sendo que há um embargo americano contra o desenvolvimento desse programa nuclear iraniano. Então, seria realmente uma notícia bastante relevante. O Ivan, então, me mandou um WhatsApp dizendo, olha, basicamente isso, só que de maneira muito mais concisa, tem uma pessoa aqui dentro, né, do meu táxi que precisa chegar num jornalista, eu disse que conheço um jornalista que é lá na Europa, jornalista, portanto não tem como publicar no Brasil nada disso, mas em função de eu ser jornalista, além de jornalista, editor-chefe de várias revistas, isso me dá uma certa entrada na mídia brasileira, porque eu tenho uma credibilidade que não é igual a de um hacker que aparece batendo na porta querendo trazer uma informação. Então, eu me dispus a ajudar. Ele trouxe esse hacker, Patrick César da Silva Brito, até lá perto da casa da minha mãe, fomos numa praça, ele me passou as informações e eu passei a trabalhar em cima delas. Mandei para uns colegas do jornal Clarim, da Argentina, porque a Argentina tem uma certa proximidade, o jornalista, com a questão do Irã, em função de uma explosão, inclusive, que teve contra a Embaixada de Israel, muito tempo atrás. Enfim, passei para eles, que eu sabia que eles tinham as fontes necessárias para dar uma verificada nesses 2 professores. Passei para o Leonardo Coutinho, que trabalhava na revista Veja e era especialista exatamente em terrorismo e morava em Washington. Passei para o Glenn Greenwald, o famoso jornalista americano que mora no Brasil e que na época trabalhava no The Intercept, não trabalha mais, junto com Leandro Demore, que também, pelo que eu entendo, não trabalha mais lá. Então, essas pessoas, e mais também uma pessoa do Fantástico, da Rede Globo, todos eles receberam essas informações que o hacker me passou. E aí eu recebi um feedback. Inicialmente, o Glenn Greenwald falou, fantástico, amazing, mas aí depois de uma pesquisa, ele me chamou a atenção, ele disse, olha, há coisas nessas informações que são verdadeiras.
No entanto, há coisas maquiadas, e aí ele já ficou desconfiado que há intenção por trás do hacker tudo bem, mesmo que ele parta, como esse caso, inclusive, do Carlos Henrique Cotait, da Operação Raio-X de Araçatuba. Sim, é verdade que havia aquela corrupção toda que ele está apontando, mas ele quer outra, ele cria, ele forja certas partes para atingir as vingancinhas pessoais dele, porque ele é um hacker muito pouco profissional, ele é muito pessoal, ele começou essa coisa de ser hacker para querer se vingar do tio e da tia, por inveja de eles terem uma condição financeira melhor, e isso acaba se repetindo em todas as ações dele, inclusive essa questão da Operação Raio-X. Ele tem uma questão pessoal com o Carlos Henrique Cotait por não ter dado apoio financeiro quando ele precisou já na Sérvia. Mas isso eu estou pulando, vamos voltar. Então, quando eu recebi esse feedback do Glenn Greenwald e também do pessoal do Clarim, dizendo, não, tem coisa errada nessas histórias, eu fui a ele e o confrontei. E disse, olha, eu não gosto de ser passado para trás. Tu veio aqui com informações que, apesar de terem uma base real, ela tem conclusões que não são reais. Né? Ele estava querendo até incluir o presidente Michel Temer nessa conspiração, como se o Temer tivesse interesse em ajudar o programa nuclear iraniano. Tudo é possível, claro, né? Isso que eu quis olhar, mas não era o caso. Quando eu consegui contato com esses dois professores, um deles já estava na Virgínia, pertinho ali do Pentágono, de Washington. Imagina se os americanos não saberiam melhor do que esse hacker e iriam contratar o cara para estar lá perto. E ele disse, olha, é o contrário, na verdade, eu estou aqui porque o Irã já descobriu, inclusive, eu estou auxiliando o outro lado, não o lado do Irã. E a verdade sobre esse Patrick, aí ele me contou pela primeira vez. E eu não sabia se acreditava ou não. Ele disse assim, o Patrick se apaixonou por um rapaz de uma mesquita na região ali de Araçatuba, eu não sei aonde exatamente era. E aí antes ele se ofereceu para trabalhar, para ajudar nas questões digitais, né, da mesquita. E com isso ele teve acesso a muitas coisas e hackeou algumas pessoas e descobriu, como a gente sempre descobre nesses meios muito conservadores, alguém que estava lá sendo enrustido, um homossexual enrustido que não queria, obviamente, não quereria nunca, ainda mais sendo muçulmano, que essas comunicações, fotos viessem à tona. E aí passou a chantagear essa pessoa para receber dinheiro, mas também porque tinha a ver com esse menino, na verdade, pelo qual ele era apaixonado. Não aconteceu, expulsaram ele, e ele fez horrores com essas pessoas, inclusive com um desses professores, que teria sido uma das autoridades que conseguiu impedir que o Patrick continuasse a fazer esse tipo de chantagem. Quando ele me disse isso, eu achei uma coisa tão espatafúrdia que eu não sabia o que fazer com essas informações, porque eu não sabia que o Patrick era homossexual, e deixa eu avisar, eu também sou, então não há nem homofobia de minha parte, mas também não havia nenhuma conexão entre nós em função disso, era uma mera coincidência. Acontece que logo em seguida isso, eu então encontrei com o Patrick, falei não sobre essa parte que o professor havia me dito, sobre o rapaz da mesquita, porque eu achava que era algo de âmbito pessoal, eu não me sentia sequer confortável em discutir esse assunto. Mas eu disse para ele, eu digo, olha, essas informações que me passou do Irã não são utilizáveis porque tu mentiu, tu forjou alguma coisa. E ele ficou brabo com isso. Os brios dele, e ele é muito movido pelos brios, pelo ego, pela imagem. Né? Então, isso assim, se repetiu ao longo dos anos e agora está acontecendo a mesma coisa. Ele se preocupa mais com isso do que fazer dinheiro com as habilidades dele, por isso ele acaba sem dinheiro. Então, ele quis me provar que ele não era o que o Greenwald classificou de cracker e não hacker. Eu até não entendi a diferença, mas aí depois, com o tempo, eu entendi que o hacker, ele consegue entrar na tua conta de banco e tirar teu dinheiro. O cracker, ele só consegue entrar na sua conta de banco. Ele faz o crack, né? Ele consegue quebrar a porta de entrada. Mas o resto, ele já não é tão bom. Né? E de fato, nessa minha ida à Sérvia, eu vi, e ele mesmo me disse, o Patrick, que estava aprendendo finalmente como é que se faz o hackeamento de verdade, porque ele é autodidata, ele só tem uma cabeça muito técnica e ele conseguiu aos poucos achar os furos na entrada do Gmail, do Facebook,
né, do Instagram ele não consegue mais, porque mudou o sistema, tem reconhecimento facial, mas até isso ele já fez, de fazer falso reconhecimento facial, pegar foto, transformar em 3D, etc. Enfim, ele foi se aperfeiçoando ao longo dos tempos, mas sempre como cracker. Bem, então eu disse isso para ele disse, não é verdade, e aí vem a história, agora a gente entra no Kassab, ele disse, inclusive, o Gilberto Kassab me contratou. Se eu não fosse bom, imagina se um político da importância e da esperteza, esperteza de cobra, né, mas esperteza do Gilberto Kassab, iria contratar alguém como eu. Mas até aí morreu Neves, ele me dizendo da boca dele não significa nada. Né, um criminoso, em geral, está escondendo, inclusive, quem o contrata, ou pelo menos um criminoso decente, né, criminoso burro entrega para um jornalista que mal o conhece o nome verdadeiro. Então eu fiquei também com o pé atrás, por isso na entrevista da Auriverde eu não disse o nome, porque eu sempre disse, eu digo uma coisa, é uma fonte interessada e sozinha, né, me dizer isso. Houve uma segunda, quase que, não diria evidência, porque evidência é uma coisa definitiva, muito forte, mas uma pista, foi que ele recebeu um telefonema, numa dessas conversas que nós tivemos, e apareceu no visor, na tela do celular dele, Kassab. Bom, poderia ser exatamente uma coisa que ele preparou, uma montagem. E ele fez questão de te mostrar ou você olhou por acaso e viu? Eu olhei por acaso e vi, no entanto, ele nunca, nenhum outro telefonema, jamais na vida dele, eu consegui ver. Você ver. Exato. E eu, malandro velho, né, já tô no jornalismo há muito tempo, isso me caiu a ficha. Eu digo, engraçado, toda vez que ele recebe um telefonema, ele nem tira do bolso antes de sair vários metros de distância de mim. Né? O que até o meu amigo de 20 e poucos anos que está pagando por essa revista que eu estou fazendo agora, cujo nome também é Patrick, né? É o Patrick, é que nem no Tom e Jerry, tem o anjinho e o diabinho. Então, ele, mesmo sendo meu amigo, como eu sou jornalista e amigos, negócios à parte, todo telefonema que ele recebe na minha frente, ele levanta e vai bem distante para ter as conversas dele, para não arriscar em nada. E eu acho isso correto. Se ele não fizesse, eu o mandaria fazer isso para não acabar a nossa amizade. Vá que eu descobrisse alguma coisa, eu denunciaria. Bom, então, eu fiquei desconfiado porque as evidências eram ele ter me dito, deve ter lido no meu rosto que eu não acreditei, e aí 1 ou 2 dias depois acontece esse telefonema onde dá tempo de eu ver Kassab antes de ele, né, botar no ouvido e eu não poder mais ver o que está na tela. Eu tinha só essas duas coisas. Mas aí, para a gente entender a Auriverde, que só aconteceu 6 anos depois desse acontecimento, e o porquê que eu nunca falei no Kassab, então o primeiro motivo está aí. Eu, como jornalista, gosto de ter, nem toda a informação tem 3 fontes independentes e desinteressadas e que não se conhecem entre si. Mas a gente procura, né? Procura se for possível. Se não for possível, às vezes até uma fonte vale. Mas nesse caso, eu só tinha como fonte ele próprio, contra uma pessoa como o Kassab, que eu não tenho dúvidas de que não tem escrúpulos e poderia estar por trás de tudo isso, mas não necessariamente seria a pessoa que estaria por trás de tudo isso. Bem, então agora a gente pula para poucos dias depois desse episódio. Veja bem, eu mostrei para ele que, recapitulando, que a questão dos iranianos me parecia ser uma safadeza dele, ou seja, não era certo. Ele quis me provar que não era verdade, disse que o Kassab tinha contratado ele, e aí me mandou, e eu tenho até hoje no meu e-mail, e já coloquei sempre à disposição de todo mundo, ele me mandou o que seria o produto do hackeamento encomendado pelo Kassab, que são o quê? Contas da NET, empresa de TV a cabo, mas que na época tinha um tal de combo. A pessoa pagava pela TV a cabo e recebia também um telefone fixo da empresa Claro. Os telefonemas feitos desse telefone fixo apareciam nas contas, por isso a relevância. Porque a conta de NET só aparecia no máximo que o Gilmar Mendes tinha pago lá para assistir o filme A Guerra dos Mundos, né? Eu lembro disso. Foi o único, ele não pagava nunca, era tudo de graça. Praticamente não tinha nada, ninguém pagava para ver filme, então só aparecia o valor, tinha o CPF e o endereço. Então isso, né, é algo sensível. Mas tinha também as ligações constavam do número para qual foi ligado, a data e a duração. E nisso tudo poderiam haver pistas interessantes, né, para jornalistas.
De quem eram essas contas? Do Jair Bolsonaro, que na época era apenas um candidato, não sei nem se em maio, junho, foi em junho isso, de 2018, era candidato já, mas ainda estava lá em terceiro, quarto, quinto lugar, não sei, foi antes da facada. Mas era Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michel Temer, na época presidente, e Gilmar Mendes, além de Aécio Neves e Andréa Neves. Veja bem, quando isso aconteceu, eu lembro dessas contas, eu as tenho no meu e-mail, são 17 contas de cada um. 17 porque, né, equivalente a 17 meses, né, vinham desde 2017 a 2018, às vezes de 2016, enfim, eram 17 contas de cada um desses nomes que eu citei. Então, era um monte de PDFs. Esses PDFs todos eu mandei para o Glenn Greenwald, que me pediu que mandasse para o Leandro Demore, ou ele mesmo mandou, dizendo que quem cuidava da parte Brasil, do The Intercept, seria esse Leandro Demore. Esse Leandro Demore, eu não gostei, que ele aí me contactou, querendo que eu perguntasse para o hacker o exato, os passos e os degraus, né, utilizados por ele para chegar nessas contas. Eu achei que era um editor-chefe de pouca experiência ou esperteza, porque é óbvio que o hacker não vai dizer como é que ele faz e não é sequer relevante. Eu não vi qual é a relevância. O que havia de relevância eram os números de telefone e as ligações, que eles deveriam fazer um cruzamento para descobrir se havia ali alguma coisa que não fosse kosher, que não fosse republicana. E eu, pessoalmente, sozinho, não poderia fazer isso. Eles, com uma estrutura maior, poderiam. Mas eles resolveram, então, recusar. Não foi adiante essa investigação. Até então, eu não tinha nada contra ter acesso a essas contas, porque, afinal de contas, poderia haver algo de relevante ali. Então, não estava dando uma de santinho, não querendo o material do hacker. Não, eu queria sim. Só que ninguém da mídia tradicional quis colocar a cabeça em cima de tantos telefonemas. Eu fiz com uma dúzia, né, procurava no WhatsApp se aquele número existia. Se existia, eu via qual era a foto para ver quem é. E, basicamente, parecia mais que eram as ligações da empregada. Né, porque o tipo de pessoa que aparecia nas fotos não me parecia ser, se não fosse eleitor, não era, digamos assim, do mesmo nível social de um Carlos Bolsonaro da vida. E, claro, quem é que usa o telefone fixo, mesmo em 2018, anos atrás? Pouquíssima gente, é a pessoa que está em casa, que então geralmente era, né, então não tinha muita coisa ali, mas eu só cruzei umas 2 dúzias de números e não tive capacidade para fazer mais do que isso, até porque nada encontrei. Em cima disso, questão de mais 2 dias, eu recebo no WhatsApp um pedido de socorro. E aí eu liguei imediatamente para aquele número, para saber quem é que estava pedindo socorro. Era um rapaz chamado Leonardo Salles, tinha mais um sobrenome alemão ali. Era o rapaz que morava na cidade de Gravataí, vê como as coisas se ligam, eu falo longamente, mas o artigo acaba voltando à introdução. Esse rapaz me contou a história de que ele havia conhecido o Patrick César da Silva Brito em São Paulo, durante uma viagem que ele fez com um amigo. Nessa viagem, basicamente, para encurtar a história, o Patrick havia oferecido dinheiro para ele, para que eles tivessem relações sexuais. O rapaz é menor de idade, o rapaz tinha 16 anos, e ele estava me pedindo socorro porque ele disse que depois que ele foi embora de São Paulo, o Patrick César da Silva Brito ficou obcecado com ele, ao ponto de vir para Porto Alegre e ficar indo diariamente até Gravataí com esse motorista, Ivan Cardoso, por isso pagou os R$1.000, e estava forçando ele a ter relações sexuais, forçando através de chantagem. Chantagem porque ele havia gravado de forma escondida, subreptícia, lá em São Paulo, a relação sexual que havia sido paga entre os dois. O rapaz não é homossexual, ele havia feito isso por dinheiro. Eles se viram, os 2 amigos, sem dinheiro em São Paulo, e ao serem abordados, ele, especificamente, acabou aceitando. E a mãe dele é dona de um jardim de infância em Gravataí, o pai ou padrasto de um mini mercado.
O hacker, esse Patrick César da Silva Brito, havia conseguido toda a lista de clientes do Jardim de Infância, né, as mães, os pais, e de clientes do mini mercado. E estava dizendo para esse menino que iria mandar esse vídeo das relações sexuais para todos os clientes, o que ocasionaria a perda de muitos, né, porque é uma cidade pequena, Rio Grande do Sul, que é bastante conservador. Então, ele apostava no fato de que não seria só um problema doméstico, do filho tendo que resolver com os pais o porquê que tinha tido uma relação homossexual, porque isso, pais de verdade, né, ficam bravos, choram, e daqui a 2 dias está tudo normal. Então, ele queria fazer uma coisa mais séria, ou seja, causar um dano econômico à família. E esse Leonardo, então, estava se sentindo forçado a manter essas relações. Quando ele ficou sabendo, pelas conversas com o hacker, de que ele estava em contato com um jornalista, ele achou, depois de um tempo, depois das interações entre nós, sobre as quais ele ficou sabendo, que eu seria íntegro o suficiente para defendê-lo. E aí, por isso, me pediu socorro, me contou a história, e eu prontamente chamei o hacker e disse, olha, ou tu para com isso imediatamente, ou eu vou na polícia, porque ele é menor de idade, e isso é um absurdo, não pode. Além de ser, mesmo que fosse maior de idade e tu estivesse chantageando, não havia, eu acho, a lei Carolina Dickmann ainda na época, mas, de qualquer maneira, eu disse, eu vou na polícia. Ele riu da minha cara, porque ele disse que a polícia não faria nada, etc., que essas coisas eu não tinha como provar, que esse menino não iria dar depoimento na polícia, porque senão ele acabava com a vida econômica dos pais dele, etc., etc. Então, eu consegui, através de um trabalhinho também jornalístico, o telefone da mãe desse hacker. E liguei para a mãe dele dizendo, a dona Alessandra Cristina da Silva, eu não sabia na época que ela era cúmplice dele, que ela ajudava a forjar os documentos, depois isso eu vi, sou testemunha das conversas deles, ela trabalhava numa gráfica, então ele encomendava, olha mãe, preciso que seja assim, assim, assado, mandava, e ela preparava e mandava para ele o que ele precisava. Então eu, na minha inocência, achei que uma mãe pudesse ter, ele tinha 24 anos na época, então ainda era novinho, que ele pudesse ter algum tipo de influência contra ele. Ela se recusou a aceitar sequer que ele fosse gay, muito menos que ele fosse pedófilo. E aí eu até botei áudio dele, porque quando houve essa conversa, na verdade não foi ao vivo, ele mandou uns áudios, e chegou um momento que ele chegou até a chorar, dizendo que estava apaixonado, que eu, como homossexual, deveria entender isso. Eu digo, não, eu não entendo, porque o rapaz é menor de idade, e mesmo que eu tivesse apaixonado por alguém, eu não vou chantagear ninguém, não vou forçar ninguém a ter relações comigo, porque a base da paixão é que eu quero que seja apaixonado por mim também, senão não tem graça, né? Então, quando isso aconteceu, o hacker, imediatamente depois da minha fala com a mãe dele, cortou relações comigo, me bloqueou, mas aí ele me tirou o Facebook da minha mãe, tirou e-mail, enfim, ele me hackeou. Ele tentou me criar um dano, se vingar do que eu havia feito. Bom, acabamos esse primeiro capítulo da história. Veja que eu não estou citando o Adélio ainda. Isso acontece, então, lá por junho, julho de 2018. Eu volto para a República Tcheca, lançando uma nova revista que se chamava Incorreto, de politicamente incorreto, já que há essa reclamação de que um lado não aparece na mídia tradicional, que a mídia tradicional teria uma tendência mais à esquerda, que certas opiniões não são aceitas, eu lancei uma revista só de opiniões e todas elas politicamente incorretas. Então, para dar um exemplo, eu que sou homossexual, fiz como primeiro número da revista só opiniões contra o casamento gay, contra as uniões homoafetivas, contra a adoção não, a minha opinião ponderava entre uma coisa e outra. Olha, talvez isso não. Eu, por exemplo, não preciso que o nome seja, na República Tcheca houve uma grande discussão pelo nome casamento, né, em vez de registro civil. Eu não importo que seja registro civil. Por quê? Afinal de contas, eu sou diferente. Uma coisa que eu até sou eu brigo com o movimento LGBTQ, ABCDEF, que é tanta letra que a gente não sabe mais o que significa, o que diluem muito, né? Parece o BRICS. O BRICS tem tanta gente agora que vai entrar, que aí representa quem? Como é que vão falar, né? O que um transexual tem a ver com um gay, em termos de vivência? São completamente diferentes as vivências e as necessidades. A mesma coisa, o que tem lá a Indonésia com a Rússia, né? Então não tem um grupo que não vai funcionar por causa disso. Então, quando isso aconteceu, até me perdi agora, peraí, eu estava falando
eu fui tão longe na história que eu me perdi. Vai chegar no Adélio. Eu vou só te ponderar uma coisa, vou te direcionar aqui. Esse briefing ficou bacana. Você que está aqui acompanhando esse papo aqui, eu estou com um jornalista, tá, que está diretamente da República Tcheca, generosamente aqui. A gente está dedicando esse tempo a você, que quer saber da verdade do caso Adélio Bispo. A gente sabe que é um caso que tem muita repercussão aqui. Nesse momento, mais de 5.000 pessoas já passaram pela live, 500 pessoas agora no pico aqui ao vivo. Eu quero que você interaja, tá? Você pode colocar sua pergunta, você pode direcionar a fala do Fabiano Golgo, tá? Obviamente, ele não é prolixo, ele fala bem toda a história para você ter um entendimento, porque depois tem gente que chama o convidado aqui e você fala assim, e aí, realmente, o que você acha do caso Adélio? Acho legal. Aí é monossilábico, isso não é bom, tá? Então aqui a gente está fazendo uma live detalhada, obviamente a gente vai fazer cortes disso daqui, e é muito mais importante às vezes o corte, que ele fica um pouquinho mais condensado, mas o corte tendencioso, que é o estilo Pablo Marçal, você não vai ter aqui. O Marçal tem todo o direito de fazer aquilo. Ele não é jornalista. Ele quer chamar atenção, gerar audiência. A gente quer gerar audiência e chamar atenção também. Jornalista que não quer chamar atenção é mentiroso. A gente gosta de uma telinha, a gente gosta de aparecer aqui sim para vocês, a gente gosta de falar. É o dom que Deus deu pra gente. Agora, é que nem um cantor que não gosta de palco para cantar, que não gosta de plateia. É mentira, é hipocrisia. Então, a gente gosta, sim, de ter você aqui, só que eu preciso que você nos ajude a produzir esse conteúdo aqui. A ideia do Golgo tá aqui é ele explicar qual que é a relação desse hacker que hackeou o Adélio Bispo meses antes de acontecer a facada, né? E eu já vou colocar aqui uma pergunta para ele, porque ele me traz toda essa questão aí de homoafetiva, né? Tanto dele quanto do hacker, que até então aparentavam ser amigos os dois, porque um surge junto com o outro aí. Parecia ser uma dupla. Depois eu vi os caras brigando na rede social, falei, não, eles não são uma dupla, definitivamente. Né? Tá parecendo marido e mulher esse negócio aqui, tá? Briga de cão e gato. É o Batman com o Coringa. Batman e o Coringa, exato. Arquirrivais. Então, eu vou te fazer essa pergunta. Você acha, ou ele te falou alguma vez, que ele teve relacionamento afetivo com o Kassab? Esse é só o começo da pergunta. Certo. Não. Ele só veio falar agora no meu TikTok, que ele roubou, né? Quem entra no TikTok Golgo Fabiano é meu, mas agora só aparecem vídeos dele. E ele conta uma história espatafúrdia. Ele nunca falou nada sobre Kassab. E eu digo outra coisa que é muito importante. Quem entende de pedofilia sabe que o pedófilo ele é incapaz de ter relações com adultos. Não é uma tara, não é um fetiche, é uma questão psiquiátrica. Tem até a ver com a primeira teoria de Freud com relação à homossexualidade. Freud dizia que o homossexual ele não quer entrar na puberdade, naquele momento em que sai da vida infantil e tem que encarar a responsabilidade que representa o sexo oposto, que pensa de maneira tão diferente da sua, que exige, então, um abrir mão do seu eu. E a criança ela é muito eu, né? Ela é egomaníaca, ela só quer o mundo à sua maneira. E quando um homem começa a se relacionar com a mulher, e os héteros sabem disso, bate um parafuso, porque a gente está acostumado, desde o tempo das cavernas, a focar na caça ao búfalo, enquanto que a mulher está acostumada a ver o todo da caverna. São duas visões de vida tão diferentes que numa briga ninguém se entende, nos objetivos não se entendem. Então, inteligente é o homem que consegue entender a visão de caverna da mulher. Mas o homossexual, segundo Freud, não quer entrar nesse momento. E aí eu até faço um adendo, que as pessoas chamam de afeminado ou efeminado, o homossexual, aquele caricato, né, aquele que a gente vê nas piadas e tal. E eu digo que mulheres não se portam assim, né? As mulheres não falam assim, desse jeito, são crianças que falam assim. E quando há uma mulher que tem esse tipo de comportamento parecido com o do gay caricato, ela está sendo, na verdade, infantiloide, ou, entre aspas, loira burra. Ou seja, é a questão da... E outra coisa, esse tipo de gay gosta de cor, de festa, de coisas que não são sérias, né? O que é um grande problema que havia entre as lésbicas e os gays, é que as lésbicas eram extremamente sérias e os gays, ativistas, só queriam festa e sexo, né? É o sexo sem compromisso. Então, esse é um tipo de gay. Há milhões de tipos de gays. Por que eu estou dizendo isso e tem a ver com o Kassab e com o Patrick? Então, primeira coisa, o pedófilo, ele geralmente é esse tipo de gay que não quer crescer. Ele quer ter relações com crianças ou adolescentes, aí seria efebófilo, mas a gente usa o nome pedófilo para todos, porque é ilegal, não está certo, é imoral, é errado, não se deve pegar uma pessoa que não tem pelo menos 18 anos, e mesmo assim acho que a diferença de idade
faz diferença até uma certa idade. Depois dos 25, 27 anos, todo mundo é adulto, não interessa se um tem 50, outro tem 27, porque está mais ou menos, né, não há mais uma disparidade tal que cause uma covardia nessas relações em função de alguém estar muito acima intelectualmente e sexualmente da outra pessoa. Mas essa pessoa que gosta de menores, ela só consegue se relacionar com eles. Então vamos ao Kassab. A história do Patrick César da Silva Brito, primeiro que ele nunca, nem naquela época, aludiu a ter uma relação com ele. Segundo, não poderia estar tendo relação com ele se ele estava em Porto Alegre e em Gravataí, atrás desse Leonardo. Logo depois disso, ele começou a relação com um menino de 15 anos chamado Welton Teruel, que está, inclusive, na República Tcheca, por coincidência, né, fazendo turismo pela Europa. Já conversamos sobre isso. E, como ele disse, ele não quer testemunhar, mas quem chamar ele responde. Ele teve uma relação também a mesma coisa. Foi uma troca de dinheiro e depois disso foi uma promessa de levá-lo para o exterior, que não aconteceu, e só agora, com 21 anos, por conta própria, ele conseguiu. Inclusive, ele tem uma relação com o Bolsonaro, porque um restaurante onde ele trabalhava, em Ribeirão Preto, no qual ele fez dinheiro para poder vir para a Europa, o Bolsonaro esteve lá comendo uma pizza e eles têm um vídeo juntos. Então, só para ver como o mundo, essas interações, né, esses 6 graus de diferença, como acontecem. Então, quando é que ele teria tido relação com o Kassab, se ele estava no Rio Grande do Sul, atrás desse menino Leonardo, e depois estava com esse Welton Teruel. Mas, claro, poderia ter alguma coisa paralela. Mas aí, vamos lá. Eu quero que o espectador que for gay já entende de cara. Quem não for, deixa eu chamar atenção para uma coisa. Imagine o Kassab, uma pessoa que é enrustido. Ele não está aí oferecendo essa informação de que ele seja gay, é como o Eduardo Paes. Nós gays, que temos o gaydar, que é o radar gay, ele pipa quando vê os dois. Mas nenhum dos dois está chegando e dizendo, olha, eu sou gay, certo? Muito bem. Nós achamos que sim, mas eles não querem dizer. Porque, claro, cresceram noutra época, tem uma posição que dificulta eles saírem do armário, mas até a Marta Suplicy, quando estava concorrendo com o Kassab, né, ficou famosa por botar aí uns billboards, que a gente no Brasil chama de outdoor, perguntando se queríamos, né, vocês não, o pessoal de São Paulo, se queriam ter um prefeito, acho que era, né, sem filhos. Essa foi a maneira cretina, safada dela, de falar, ela que é uma sexóloga, ela que deveria, que fica lá na parada gay e tal. Então foi uma falta de escrúpulos total dela tocar nesse assunto. Mas vamos lá. Então, se o Kassab for gay, já que ele não disse, né, e eu não estou na cama dele para saber, não estou no afeto dele, porque muitos gays nunca tiveram uma relação sexual na vida. A pessoa não é gay porque experimentou e gostou. A pessoa ou se descobre gay da mesma maneira que o rapaz se descobre heterossexual. No início da adolescência, o rapaz, até um determinado momento, achava que a menina era a outra, ficava jogando papelzinho nela, não querendo nada a ver com ela, e de um dia para o outro começa a sentir desejo. Não aprendeu na novela, não aprendeu em livro, não aprendeu com transexual ou com heterossexual dando aula, é a natureza humana. Por isso que existem gays até no Afeganistão, e eu sei porque eu converso com alguns deles. No Afeganistão, onde não há palavra para isso e não há mídia para eles aprenderem. E uma porcentagem específica de qualquer população, inclusive indígena, de povos originários, o que é o pajé lá todo pintado? Sempre tem gay, é uma coisa que vem junto com a natureza. E o poeta Mário Quintana, famoso poeta gaúcho, uma vez me encontrou na Praça da Alfândega, em 1984, quando eu estava esperando para assistir o Karate Kid, e ele sentou ao meu lado no banco da Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, e passou um travesti, que na época era um travesti, não existia essa palavra transexual. E 2 senhoras fizeram comentários, né, fizeram aquela gozação em cima do travesti. E o Mário Quintana, que não simplesmente se aproximou desse menino de 14 anos, veio no meu ouvido e disse assim, no mundo existem mais rosas e margaridas, mas os crisântemos são tão flor quanto. Eu não entendi porra nenhuma do que ele tinha dito, mas eu fui lá e escrevi, eu fui lá no Cinema Imperial, e pedi uma caneta, um papel, a mulher não entendeu por quê, e eu escrevi aquilo, porque o Mário Quintana acabou de fazer um poema ao vivo no meu ouvido, então eu tinha que guardar isso. Anos depois é que eu entendi, e tem a ver com isso, é a natureza. O homossexual, ele é igual ao heterossexual, ele surge, ele descobre, ele não se transforma, ele não decide, né, ser homossexual. Mas veja bem, então o Patrick, o Kassab, essa relação, para começo de conversa, não existiria, porque o Patrick não teria
estômago para isso, porque a afetividade dele é voltada somente, exclusivamente a menores de idade. Inclusive, eu tenho um áudio que eu já coloquei no TikTok, no Facebook e no Instagram, mas ele hackeou os 2 primeiros e só ficou no Instagram, onde ele fala de um menino de 12 anos. 12 anos. Então, é nesse nível. Pois bem, então vamos lá. Se o Kassab não é fora do armário, é uma pessoa conhecida no Brasil e é um player político muito importante, muito exposto, com muitos inimigos, portanto. Aí eu pergunto, ele iria entrar num aplicativo de namoros gays? Não iria. Aí vai dizer, não, mas ele poderia colocar a foto de outro. Poderia, mas aí ele vai se encontrar com alguém, um brasileiro, que ele não conhece, e quando se fosse o caso, quando conhecer, saberia que é hacker, iria se expor dessa maneira, em frente a uma pessoa que ele não tem por que confiar, por não conhecer, e em segundo lugar, por ser hacker, mais um motivo para não... Por que é que ele iria se expor na sua homossexualidade dessa maneira? Segunda coisa que eu gostaria de dizer, qual homem poderoso, rico, não vai pegar o melhor, o la crème de la crème? Vai pegar, no caso do homem heterossexual, a atriz pornô, linda, maravilhosa, né, a garota de programa, da melhor qualidade, a mais cara. Por que é que Kassab iria escolher um cara de 1,50 m, nada contra, eu sou baixinho, eu só estou dizendo porque há essa consideração, é óbvio que, principalmente entre os gays, porque gays são homens são visuais, a estética, a tal da beleza fundamental do Vinícius de Moraes, é algo que é muito comum entre os homens. A cultura atual está mudando um pouco disso, mas, sem dúvida, a geração do Kassab seria, como gay, voltada à beleza, não vai escolher um cara minúsculo, feio e perigoso para ele. O Kassab, se está tendo algum tipo de relação homossexual, ele está trazendo garotos de programa da Colômbia, está contratando o garotão lá de Copacabana e pagando muito bem. Não seria o Patrick César da Silva Brito, e não se encontraria com ele em um aeroporto com câmeras, com pessoas que saberiam que o Kassab está lá, com jornalistas que poderiam estar aproveitando, vendo ele lá, ou espiões, já que ele é tão poderoso. Muito menos depois, novamente, em Brasília. Aliás, viagem a Brasília, onde é fácil de comprovar, se o Kassab estiver precisando de algum tipo de prova, que ele foi com o Elson Teruel. E, então, como é que ele estaria tendo uma relação com o Kassab, ao mesmo tempo com o Elson Teruel, um cara bem mais velho, né? Enfim. Então, o Kassab não seria tão burro de fazer isso. Então, já serve de indício. E o Patrick não teria estômago para ter algo com o Kassab, já que ele é voltado a meninos magrinhos, loirinhos, menores de idade. Então, e deixa eu fazer um último adendo antes de poder fazer uma nova intervenção para a gente continuar, é que eu não defendo o Kassab, nunca votaria no Kassab, acho que o Kassab representa exatamente esse centrão, né, que incomoda muito a política, porque quem quer que esteja no poder tem que estar mais ou menos aliado a ele, veja-se a questão de São Paulo, com Tarcísio, ao mesmo tempo os ministérios com o Lula. Então, eu não conheço o Kassab, nunca vi o Kassab ao vivo, porque o hacker tentou dizer que eu fui pago pelo Kassab para fazer isso, o que é uma besteira, porque eu não defenderia o Kassab, nunca fui pago por ninguém, e já que a gente citou o Cláudio Daledoni Júnior, eu fui para a Sérvia pago com uma ajuda do Cláudio Daledoni Júnior, que não tem interesse algum nessa história. Ele simplesmente viu eu falando sobre isso num vídeo, dizendo que eu não tinha dinheiro para ir para a Sérvia fazer entrevista com esse hacker, e ele ofereceu para pagar meramente a passagem, não foi nenhuma fortuna, não. Não vou estar aqui revelando o valor, mas é menos do que um salário mínimo, coloquemos assim. Foi só para eu poder chegar na Sérvia. Muito bom. Então, toda essa contextualização, essa pergunta que eu fiz, não é para tirar o Kassab do armário, não. Mesmo porque o Felipe Campos tentou tirar o Agnaldo Timóteo do armário e foi uma coisa viralizada até hoje. Felipe Campos, que é meu amigo, trabalhamos junto na mesma emissora, na UTV. Hoje a gente usa muito conteúdo do Felipe, é um barato. Aquilo ali ficou emblemático, né? Tirar coisa velha do armário, tem muita gente que zoa, né? Tirar coisa velha do armário sempre dá problema. Então deixa que a pessoa... O Agnaldo Timóteo era o viado mais macho do Brasil. Imagina, menino, imagina, como é que ele fala? Negativo, totalmente, não. Como é que ele fala? Ele usa uma palavra muito boa, né?
Negativo. Ele começa a tentar tirar ele do armário, ele vem com esses papos. Enfim, que Deus o tenha. Toda essa pergunta você então acredita que o Kassab não tem nada a ver com o caso Adélio, é isso? Tenho certeza absoluta, porque agora então eu vou revelar uma outra coisa que eu só fui descobrir recentemente e ainda não falei na mídia tradicional, na mídia aberta, falei só na minha mídia pessoal. Eu acabei me envolvendo na Sérvia com um policial especialista em segurança cibernética. Então ele começou a criar todos os sistemas para que eu não fosse mais invadido no meu Instagram, no meu telefone. Havia um zumbi dentro do meu laptop, né? Ou seja, uma entrada para esse Patrick César da Silva Brito dentro do meu notebook. O que a gente descobriu? Deixa eu voltar, então, à segunda fase. Eu contei que lá em 2018 houve essa briga e aí eu não quis continuar a ter qualquer tipo de relação com esse Patrick ao descobrir que ele vinha chantageando menores de idade para ter sexo com ele. E ele me hackeou de todas as maneiras possíveis. Eu, em seguida a esse acontecimento, tentei entrar em contato aí com a Polícia Federal, dizendo, olha, existe um hacker que hackeou o agora já eleito presidente Bolsonaro e essas outras pessoas importantes, Gilmar Mendes... Foi o interesse em trazer ele à luz dos holofotes? Porque você, de certa forma, colocou o hacker na mídia. Exatamente. Qual que é o seu interesse? O meu interesse, na verdade, foi no momento que ele me hackeou e hackeou a minha mãe e começou a ameaçar a minha mãe, aí eu digo, bom, então agora como eu fiz o adendo agora há pouco, eu não me importei de receber essas contas, mas aí eu disse, bom, agora ele quer briga, então vou pegar essas contas e vou denunciá-lo à Polícia Federal para eles saberem que existe esse hacker fazendo isso. Então, na verdade, aí foi pessoal, porque ele me atacou e eu não tinha como atacá-lo de volta, a não ser utilizando isso. Mas a ideia não era projetar ele na mídia, então, para ele começar a dar entrevistas nem nada, era uma denúncia policial. Isso era especificamente... Tanto é que eu não falei para mídia alguma que havia feito isso, que havia denunciado ele na Polícia Federal. Eu fui primeiro pessoalmente no prédio da Polícia Federal em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, lá uma das principais avenidas de Porto Alegre, e depois disso, como eu já estava na República Tcheca, eu comecei a bombardear com e-mails até que alguém me atendesse, e demorou até alguém ter interesse naquilo. Finalmente, uma pessoa chamada Marcelo Furtado, não é o Marcelo Furtado que foi preso aí pelo Xandão, ou sei lá eu por quem, em função da ABIN. É outro Marcelo Furtado, mais jovem, que me mandou alguns e-mails e depois começou a me ligar por vídeo e que trabalhava na ABIN naquela época. Ele já largou a Polícia Federal, ele teve, se alguém quiser descobrir exatamente quem é, ele primeiro foi adido da Polícia Federal na China, quando ele voltou, ele não estava gostando de alguma coisa e largou, eu não sei o que ele faz hoje em dia. Esse Marcelo Furtado acabou entrando em contato comigo para saber dessas contas, para saber desse hacker. E aí agora vamos entrar então no Adélio e o porquê que eu citei esse policial sérvio especialista em segurança cibernética. Porque quando eu dei a entrevista para a Rádio Auriverde e para o Alexandre Pittoli, que por algum motivo que eu não entendo, não quer me chamar novamente para que eu traga o que a gente chama no jornalismo de suíte, né, a continuação, porque em duas entrevistas, uma delas que deu 1 milhão de espectadores, eu levantei hipóteses, e o nome do Kassab acabou vindo à tona na segunda entrevista, porque o hacker já havia dito o nome dele, então eu tive que reagir em cima disso. Então eu fui utilizado em uma campanha marsalista, né, já que o Nicolas Ferreira, contra o Bolsonaro, estava apoiando esse louco do Pablo Marçal, ele sim é o Coringa, né, o Coringa, se a gente for ver o The Joker, ele está lá querendo só botar fogo no parquinho, né, quando ele dá entrevista, enfim. Então, a Rádio Auriverde se juntou completamente nesse marçalismo, bastava ver os comentários de Rodrigo Constantino, de Alexandre Garcia, de toda essa gente, e do próprio Alexandre Pittoli, eles estavam assim meio que pedindo desculpas para o Bolsonaro, mas apoiando, feito crianças vendo alguém com algodão doce e não entendendo que o algodão doce é só açúcar e anilina. Faz mal, não leva a nada. Pode ser bom, pode ter gosto bom, mas é o Pablo Marçal, é um algodão doce bem rosa. E eu acho que eu deveria dar uma entrevista para dizer isso que eu estou dizendo para ti e para os teus espectadores, que é muito importante, afinal de contas, o nome do Kassab na segunda entrevista foi citado várias vezes, e havia toda uma série de campanha, uma campanha enorme liderada pelo Nicolas Ferreira contra o PSD,
com essa coisa do Xandão, porque o Pacheco não pauta o impeachment do Alexandre de Moraes, então não vamos votar no 55, não funcionou, porque o PSD ganhou o maior número de prefeituras, né? Então não fez cócegas, porque é o mesmo que falar de Jesus Cristo dentro da igreja, as pessoas já são convertidas, é perda de tempo. O Nicolas Ferreira só chega nas pessoas que já acreditam nele, ele não vai influenciar alguém que acredita num Kassab, num candidato, porque não é o eleitorado dele. Mas, então, eu acho isso nada jornalístico do Alexandre Pitoli e da Rádio Auriverde de não me chamar novamente, querendo fazer parecer que isso é uma briguinha na Auriverde? Duas? Oi? 2 entrevistas. Na primeira, essa não do Vixe, eu não na falei. segunda, você já falou do nome. Porque nessa segunda foi depois que o hacker foi e disse o nome, escancarou, aí o Pitoli disse, olha, ele falou o nome, agora eu quero então que tu fale em cima do nome. E mas eu repeti aquilo que tu viste, ou seja, eu disse, olha, eu não posso afirmar que foi o Kassab, eu só posso dizer que sim, ele disse que foi o Kassab. Mas para isso, eu preciso das tais provas que ele disse que teria. Por isso que eu fui à Sérvia. Eu queria as provas. Porque eu disse, olha, se quer me utilizar para ser o carimbo de credibilidade, porque era isso que eles queriam. Ninguém estava acreditando na palavra de um hacker, de um criminoso. Um cara que não tinha, no passado, nada mais além de crimes. Já eu, no passado, tinha o quê? O carimbo da Europa, porque eu vim ser jornalista aqui na Europa, onde o nível de credibilidade é muito maior, onde para eu, um cara que é brasileiro, ser contratado para dirigir uma revista, eu tenho que ser no mínimo 10 vezes melhor do que um tcheco, senão não vão pegar a mim. Então, eu não tenho modéstia em dizer que eu já fui citado na mídia tcheca 2 vezes como, porque o Golgo falou, então nós podemos acreditar, porque eu fiquei conhecido por denunciar a própria mídia. Eu sou aquele, o X9 de dentro da mídia. Então a questão do Kassab. O Patrick veio com essa história de que tinha sido o Kassab, e eu quis ir à Sérvia para que ele mostrasse as provas que ele dizia que iria mostrar para a Polícia Federal. No entanto, 2 vezes ele desmarcou. Né? Que interessante, ele desmarcou. Mas você ficou com ele lá alguns dias. Exato. Então, como é que aconteceu? Eu resolvi que a melhor maneira não seria sentar com ele e fazer uma entrevistinha rápida. Eu até disse isso quando eu estava ainda na República Tcheca, dizendo que eu queria ir lá, que eu queria espremê-lo, né? E para espremê-lo não bastava sentar num tete-a-tete, porque um bom criminoso é um bom ator também. Ele poderia ter as respostas todas na ponta da língua e eu não conseguiria pegar ele. Como havia uma relação, entre aspas, pessoal, já que eu sabia desse lado pessoal da vida dele, eu arrisquei e disse, olha, Patrick, eu recebi só o dinheiro da passagem, do Cláudio Daledoni Júnior, e eu não tenho dinheiro para pagar, e não tenho mesmo dinheiro para pagar um Airbnb ou um hotel, que seja. Aí ele disse, então fica no apartamento onde eu estou, que é na cidade de Jagodina, se escreve Jagodina, né, no interior da Sérvia. Então, lá me fui eu de ônibus da República Tcheca, via Áustria e Hungria, para chegar em Belgrado, de Belgrado, descobrir com o alfabeto cirílico como é que eu vou chegar em Jagodina, e me fui. Eu fiquei... Você hospedado no apartamento dele, então? Diretamente no apartamento dele. É um apartamento de quarto e sala, ele dormia na sala e eu no quarto. Eu fiquei 3 dias nesse apartamento. No 3º dia, ele disse que nós tínhamos que ir para uma outra cidade chamada Kragujevac. Nessa cidade, nós ficamos num outro apartamento que era de um amigo de um dos advogados dele, porque ele tem uns 9 advogados, porque é tanta coisa contra ele, que ele tem milhões de advogados. Então, ele teria que ter uma conversa com o advogado lá. Eu também não perguntei, porque sabia que ele não iria me dizer exatamente sobre o que era, mas fui com ele para essa cidade de Kragujevac. Depois de 2 dias, então 3 dias no apartamento dele em Jagodina, 2 dias em Kragujevac. No 3º dia, ele disse que ia até Jagodina e voltava 2 dias depois, e aí, sim, nós voltaríamos para Jagodina. E eu já estava dando quase que por encerradas as perguntas, né, a entrevista. Mas o que acontece? Eu, numa noite, fiquei desconfiado. Não vou nem entrar na história de que eu achei que ele tinha me drogado, porque eu sou uma pessoa que dorme só 5 horas por dia. Depois eu dou um incremento na tarde de mais 1 horinha, então é uns 6 no total. Mas por noite eu consigo dormir 5 horas e já acordo. 4h30, 5 horas da manhã eu já estou acordado. Depois do almoço, lá pelas 2, entre 2 e 3, eu dou uma dormidinha de novo. E eu, do nada, estava dormindo 10 horas por dia. Eu digo, bom, deve ter sido por causa da viagem,
sei lá eu, meu cérebro está fervilhando com o alfabeto cirílico, por eu estar na Sérvia, enfim. Não achei nada de estranho, até que um dia ele estava insistindo muito, eu já tinha comido, e ele queria muito que eu comesse uma pizza que ele tinha trazido, e eu achei a primeira mordida que eu dei meio amarga, e aí eu comecei a me lembrar das coisas que eu tomei, que eu comi nos dias anteriores, e aí eu disse, esse cara está me drogando. Esse cara está me fazendo dormir. Pode ser que isso seja a teoria da conspiração, pode ser que seja uma mera coincidência, mas em função dessa desconfiança, o que eu fiz? Eu senti o amargo e fiz de conta que ia no banheiro, cuspi, lavei bem minha boca e passei a ficar acordado nas noites seguintes, que foram basicamente 3 noites depois desse episódio. Nessas noites, porque o quarto tinha uma sacadinha, ele ia para a sala e eu da sacada conseguia ficar com o olho puxado para a janela da sala. E aí, o que eu vi? A primeira coisa que foi o estrondo. Foi o dia que ele estava falando com a mãe dele, essa Ana Cristina da Silva, e dizendo, eles estão caindo direitinho na história do Kassab. Ipsis literis, o que eu estou dizendo. Essa frase eu escrevi, guardei, e vou repetir sempre exatamente da mesma maneira. Quando ele disse isso, qual é o motivo, que história que eles poderiam estar caindo? Eles somos eu, o Pitoli, o vereador Eduardo Borgo, sei lá eu quem mais, para quem ele estava dizendo isso. Então ali, né, que chegou no derrite essa conversa. Chegou no Derrite. Aliás, ele ria muito num áudio sobre o Derrite, dizendo que humilharam o Derrite, que ele foi obrigado a se curvar. Depois de uma primeira vez onde foi feita a pergunta e ele se esquivou, aí teve nas redes sociais toda uma coisa contra o Derrite, ele acabou vindo de maneira bem humilde na Auriverde. Ou seja, esse cara fez com que até o Derrite tivesse que, entre aspas, se curvar, e o próprio Bolsonaro, porque, veja bem, eles estão enganando ao Bolsonaro. O Alexandre Pitoli botou, inclusive, acho que foi hoje lá no Instagram, que ele encontrou o Bolsonaro num aeroporto, todos sorridentes tiraram uma foto. Na época, em função da minha entrevista do Patrick César da Silva Brito, o Bolsonaro acabou dando uma segunda entrevista para a Auriverde, eles comemoraram muito, eu vi nas comunicações entre o Pitoli e o Patrick dizendo agradeço, né? Graças a você, o nosso presidente, com todo esse endeusamento que fazem do Bolsonaro. E a questão é a seguinte, o Bolsonaro é que está sendo engambelado. Eles estão passando para trás o Bolsonaro. A Rádio Auriverde está passando para trás o Bolsonaro. Porque se a Rádio Auriverde não quer falar comigo, né, eu não sou bolsonarista. Podem acabar querendo dizer que, Bolsonaro, não ouve esse cara. Mas eu também não sou lulista. Nunca na minha vida votei no Lula. Enfim, eu sou um árbitro de futebol. Eu não tomo partido nessa história, porque é sobre o que eu estou falando. Eu não posso escolher um lado ou outro. Eu nem voto, para dizer a verdade, para não ter esse tipo de problema de consciência. Mas eu acho que o ex-presidente Bolsonaro está sendo enganado por essas pessoas, porque então, mas aí voltando então à questão do Kassab, eu ouvi o Patrick César da Silva Brito dizendo que eles estão caindo direitinho nessa história, e aí eu fui de forma proativa procurar mais informações. Para quem que ele falou isso? Para a mãe dele. Era uma ligação com a mãe dele, com quem ele fala uma média de 30 vezes por dia, tem um Freud ali enorme. Porque eu lembro que eu achei engraçado ele dizendo, mãe, tô indo no mercado, vou ficar sem Wi-Fi por 15 minutos. Eu até perguntei, eu interpelei, eu disse, 15 minutos, tem que avisar a tua mãe. Não, porque senão ela fica preocupada, ela só tem a mim na vida. Eu achei isso estranho. É filho único e é de uma história conturbada. Ela tinha 15 anos, engravidou do primo que era casado, e em função disso ela foi ostracizada na família, e aí eles se criaram os dois juntinhos porque nem o irmão dela falava com ela passou, sabe aquela coisa de cidade pequena, ou no bairro onde eles estavam, ela foi tida, né, aquela tabus brasileiros. Então eles são muito juntos em função disso. Esses dias todos, o que você conseguiu de prova? Aí, então, depois desse telefonema, aí eu fui atrás de provas. Para minha surpresa, e tem muita gente que não acredita nisso, ele tinha recém-recebido um laptop, um notebook novo, de um cara que se chama Darko, que havia ficado na prisão com ele, eu não sei se é 2 semanas ou 2 meses, foi um período curto, porque ele havia feito um tweet desejando a morte do presidente Vučić, presidente sérvio. E em coisa de 2 horas, a polícia, o pessoal fala do Alexandre de Moraes, na Sérvia é pior ainda. A polícia já estava na casa dele e ele estava preso. Então, um cara até do bem, sabe? Um cara normal, não era um criminoso comum. Esse cara auxilia muito ele. Esse cara trouxe para ele um novo notebook e um novo telefone celular.
Eu até perguntei por quê, o que tinha acontecido com o Note, foi no dia que eu cheguei, né? Aí ele disse, não, é que ele tem que tocar fora de quando em quando para não haver problema de a polícia descobrir. Pois bem, eu fui ver o telefone que ele estava tocando fora, que ele tinha deixado de lado, mas ainda não tinha se livrado do telefone, porque estava um tempo muito ruim e a gente não tinha saído de dentro de casa, a não ser ali para ir até a esquina. Eu fui comprar uma comida pronta, porque estava daqueles dias horrorosos europeus, e ele estava trancado dentro de casa. Para minha surpresa, e é isso que tem gente que não acredita, porque vai dizer, como é que um hacker vai deixar o telefone sem senha? Olha, casa de ferreiro, espeto é de pau. Às vezes acontece o fato dele estar sozinho, faz 4 anos, sem ninguém em volta dele, o fato de ele, de repente, achar pela minha história, de eu ser um cara tão, digamos assim, íntegro na minha profissão, achando que eu não faria isso, será eu sei que estava sem senha. O que eu fiz? Ele passava a noite toda acordado, então, pela manhã, ele dormia, e ele roncava. Então, eu calculava o seguinte, quando ele estiver roncando, ele está dormindo. Eu não fui pegar o celular e levar para o quarto, eu fui até a sala, na mesa da sala, abri o celular e eu ficava ouvindo. Enquanto ele roncava forte, eu estava lendo todo o histórico de mensagens dele, trocadas, inclusive com o Alexandre Pitoli e o Eduardo Borgo, nada republicanas, e outras pessoas. Um bicheiro de Araçatuba que estava mandando para ele dinheiro, que era R$1.000 por cada vídeo que ele fizesse, e ali havia encomendas, fala mal de tal promotor, tal delegado, tal juiz, eram promotores, delegados e juízes. E também tinha políticos. Eu depois fui descobrir que esse cara, Cido Farias, era candidato pelo MDB a vice-prefeito, junto com um candidato chamado Dr. Felipe Funari, uma coisa assim, um dentista. O pessoal pagava para ele, hacker, fazer vídeos falando mal desse pessoal? Exato. Mas ele é forte nas redes sociais? Porque em Araçatuba ele ficou conhecido como o hacker de Araçatuba. E para muita gente, o pessoal antissistema, ele é um herói, porque ele denunciou a polícia de Araçatuba. Então ele tem uma força nas redes sociais especificamente de Araçatuba. Esses R$1.000, também para contextualizar, no Brasil é dinheiro. Aqui na Europa dá 160 euros. O poder aquisitivo de 160 euros é o poder aquisitivo de R$160 no Brasil. As pessoas não entendem essas diferenças aqui, mas é basicamente isso. Então é nada 160. Então ele se matava fazendo o maior número de vídeos possíveis para mal conseguir pagar o aluguel dele, que era de 420 euros, e comer. E ele não tinha roupa, ele não tinha... A casa dele, ele tinha só uma roupinha que ele ganhou da Embaixada Brasileira. Literalmente, ele não tinha shampoo, ele não tinha sabonete, ele não tinha pasta de dente, ele não tinha nada, a casa era vazia, porque ele só tinha esse ganho, porque ele não é hacker de verdade, né? Então ele não conseguia tirar dinheiro de ninguém, ele ganhava por um representante do Cido Farias, porque veja bem, o Cido Farias não estava conversando com ele, era uma pessoa que se dizia, várias vezes ele dizia, o Cido quer isso, o Cido quer aquilo, e tinha comentários do tipo, ele é bicheiro, ele consegue o que quiser. Foi depois, cruzando as informações, perguntando tanto para a polícia de Araçatuba quanto para um jornalista da região, e eles me disseram, o bicheiro, que se chama Cido, é Cido Farias, candidato a vice-prefeito, que teve uma briga com o Patrick no passado, em função de um hackeamento do ex-prefeito Dilador. Mas sabe como é que é? Esses bandidos, eles brigam, depois eles ficam amigos, eles se juntam, como a política, né? A política não tem inimigos, a não ser temporários. Então, a Miriam Zambarda, ela levanta uma hipótese aqui, sem querer te cortar. Será que essa mãe dele não pode ser uma outra pessoa, por ele falar tanto, ou é realmente a mãe dele? Ele botava no Viva Voz, e dava para ver que era a mãe dele, porque eram coisas... Ela se perguntava o que ele tinha comido, brigava com ele de estar comendo só comida de micro-ondas, então era bem papo de mãe mesmo, né? Então, eu fiz nessa passagem de mensagens de WhatsApp dele, é que eu descobri algumas coisas. A questão do Kassab, aí como é que entra na história? Como eu vejo essa frase dele com a mãe dele, né, e eu vi que ele estava sendo pago por uma outra pessoa, esse Cido, ou alguém dizendo que era em nome do Cido, aí novamente eu não posso afirmar que foi o Cido, mas a pessoa que pagava ele dizia-se estar falando em nome de Cido Farias. Aí eu aproveitei e, de fato, quando ele parava de roncar, eu fugia para o quarto, né? Então eu fiz isso assim em 3 sessões diferentes, uma delas quando ele finalmente foi tomar banho, coisa que não tinha acontecido nos 2 dias anteriores, para meu
espanto, porque nós brasileiros somos tomadores de banho o tempo todo. Eu estava achando que tinha alguma coisa ali acontecendo, ele estava meio que quebrado psicologicamente depois de ter passado um ano na Sérvia, na prisão sérvia. Ele disse que tinha ataques de pânico, não conseguia dormir, estava tendo uma certa bipolaridade, e eu sei que as pessoas que quando estão em processos psicóticos, por vezes, deixam até de tomar banho. Afinal de contas, enfim, é um detalhe, mas é um detalhe importante que eu vi que tem alguma coisa acontecendo com ele, porque ele não tomava banho. Quando ele finalmente foi tomar banho, eu aproveitei para dar mais a última olhada. Então, nessas olhadas, tinha coisas como, tinha coisa ali quando ele dizia, que, por exemplo, que tinha dito que iria falar com a Polícia Federal na Rádio Ouro Verde para dar credibilidade. Mas ele disse, não, eu vou empurrar com a barriga, como eu fiz com o caso da conta da minha avó para os políticos de Bauru. Eu não sabia do que se tratava. Eu sou gaúcho e moro no exterior basicamente desde os 19 anos, com algumas voltas ao Brasil. Eu não sei, Bauru para mim é um cheeseburger com bife de alcatra que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, com uma rodela de cebola e uma de tomate. Eu sei que é uma cidade, mas não, sabe, eu não sei quem são os políticos da cidade, eu não entendo do que está acontecendo, então eu tive que ir atrás do que ele estava querendo dizer. Na hora que eu vi a mensagem, eu não entendi. Aí eu descobri que ele estava nessa tal de espécie de CPI, ou CEI, ou como é que chama, sobre a prefeita de Bauru, uma tal de Suelen, e aí, basicamente, eu achei uma notícia que era a seguinte, que uma comissão de vereadores de Bauru já tinha até conseguido, no orçamento, um carro, queria levá-los, essa comissão, para Araçatuba, num determinado dia de manhã, para encontrar com a avó do Patrick, para que ela os levasse no Banco Santander, onde, com a permissão dela, o Santander mostraria as transações da conta dela para provar aquilo que ele tinha sido pago por aquela pessoa que ele dizia que estava pagando ele, que, se não me engano, era cunhado dessa prefeita, um tal de Valmir. Não conheço essas pessoas, eu só vi, são coisas que eu vi, guardei os nomes, mas não sei do que se trata. E não tive tempo de procurar, porque eu também tenho uma vida a levar. Então, ele desmarcou minutos antes de eles partirem para Araçatuba, e dizendo para que não insistissem que não iria acontecer. E aí, então, isso fechou com o que ele estava dizendo, que a questão de falar com a Polícia Federal para mostrar as provas sobre o Kassab, ele faria a mesma coisa, ou seja, ele postergaria, depois de anunciar na mídia, que nem o Marçal que anuncia que vai fazer isso, aquilo, aí depois não acontece. Agora o Boulos, né? O Boulos, porque vai ter uma bomba na segunda às 10 da manhã. A bomba não existiu. Aí depois era na terça, também não existiu. Mas cria, né, no povo mais engajado, uma expectativa. Então, ele estava utilizando da mesma técnica. Ele chega na mídia, ele diz, olha, eu vou passar tudo isso para a Polícia Federal. O espectador não viu que ele não passou, e fica com aquela impressão, não, o cara está matando a cobra e mostrando o pau. Mas não, ele nunca falou com a Polícia Federal para mostrar provas de que tinha sido Kassab. As tais provas que ele também não mostrou com relação ao tal de Valmir em Bauru, para a CEI, a CPI lá dos vereadores de Araçatuba, de Bauru, ele também não mostrou até hoje para a Polícia Federal. Por quê? Porque ele não tem essas provas. Porque eu comecei a colocar ele contra a parede. Foi por isso que ele me aprontou essa que ele aprontou, ou seja, ele caiu a ficha dele quando nós estávamos em Caraguá-Evates, que eu não estava acreditando, porque eu disse, Patrick, até num tom pessoal, eu disse, Patrick, eu não preciso filmar nada, pode ser que tu não queira mostrar certas coisas, pode ser que envolva outras pessoas, eu só quero ver, porque aí, se tu quer a minha credibilidade, eu posso te dar essa credibilidade, porque se for o Kassab, eu vou ficar felicíssimo de ajudar a tirar de campo, né, jogar para escanteio uma pessoa que eu considero perniciosa, nefasta para a nossa cultura política brasileira. E ele, aí tem aquela coisa, não olhava no meu olho, fugia, mudava de assunto, e eu insisti. Passei aqueles 2 últimos dias de nossa convivência insistindo, até que eu disse, Patrick, vamos lá, não tem prova, né, Patrick? Porque se tivesse prova, tu estaria mostrando para a polícia, ou pelo menos para mim. Aí ele, meio sorriso amarelo, o que aconteceu? Foi o dia que ele foi para Iagodina e não voltou mais, sendo que a minha mala, com todas as minhas roupas, todos os meus documentos, tudo estava lá, porque eu vim com uma mochilinha
só para trocar roupa, porque eu achei que ia ficar 2 dias em Craguevates. Nunca achei que isso fosse acontecer. Naquela mesma madrugada, eu recebo umas mensagens do Nubank, vou olhar, limpou a minha conta de Nubank. Aí diz, não, mas ele não é hacker. É que ele tinha visto que eu entrava no Nubank, isso ele até comentou, e eu, idiota, não mudei. Ele disse assim, tu entra no Nubank com o negócio de desbloquear teu celular, em vez de senha, e eu disse, tem tão pouco dinheiro na minha conta que ninguém vai ter interesse em roubar. De fato, não tinha muito dinheiro, mas ele tirou tudo que podia. E ali, naquele momento, eu me dei conta, eu digo, ele descobriu. E aí, eu mandei uma mensagem para ele, e aí pronto. Aí ele é que nem vilão do Batman, mas do seriado da década de 60. Lembra que botava o Batman na esteira e aí tinha um negócio que ia cortar o Batman, e aí, em vez de mandar o Batman cortar ele ao meio logo, o Pinguim ficava avisando, eu vou agora cortá-lo ao meio, porque você arruinou minha vida por isso e aquilo. E aí dava tempo do Robin vir e salvar o Batman. E eu sempre fiz gozação com ele, que eu digo que é igual esses vilões da década de 60 do Batman, não dos filmes a partir da década de 90. Porque tu fica anunciando, ele começou a me escrever tudo que ele ia fazer. Porque você me traiu, porque você poderia ter me apoiado nessa questão do Kassab, por que você não me apoia, qual é o problema de me dar força nisso, você está do lado deles. Eu disse, Patrick, eu não estou do lado de ninguém, eu sou jornalista e eu prezo pela minha carreira, eu estou com 55 anos e eu fiz um monte de coisas erradas na minha vida pessoal, eu tenho que ter pelo menos a minha vida profissional para me galgar e poder dormir tranquilo no travesseiro à noite, e eu não vou jogar a minha carreira profissional fora, a minha credibilidade, em função de ir contra o Kassab. Não é assim que funciona. Se tiver alguma coisa contra a Kassab, eu vou. Mas se não tiver, mesmo que eu não goste, que não haja, eu não vou. E aí pronto. Aí eu perdi Facebook, TikTok, não sei o que mais. Ele começou a ameaçar. Mas nessas conversas que você olhou no celular, nenhum momento você achou ninguém com o nome de Kassab ali? Ou achou? Nada. Zero. Quando então, foi... Por que ele teve a brilhante ideia de envolver o Kassab especificamente nessa história? Se ele não teve envolvimento passional, né? Por que o Kassab? Poderia ser qualquer político, poderia ser o Maluf, né? Por que ele escolheu o Kassab? Pelo que eu entendi, o tal de Valmir, que é relacionado com a tal de Suelen de Bauru, tem alguma coisa ali com o Kassab, eu não sei quem, e o Kotait, essas duas pessoas, tem gente que trabalha com o Kassab. Porque eu, inclusive, lembro que ele falou assim, olha como é o universo, o Kassab mora numa rua que é rua não sei o que, Kotait, ou seja, tem o sobrenome do nêmesis dele, né, da antítese, o cara que ele mais briga com ele. Então, eu peguei de conversas, aí não é do que eu li, as conversas que eu passei a ouvir, ali se falava em Kassab, e ele dizia, vou foder com o Kassab, ele vai me pagar por não ter me ouvido. Teve uma hora que ele disse assim, eu liguei para o Kassab e disse um monte de coisas, e ele só ouviu e desligou. Ele começou a falar da Mara Gabrilli, eu não entendi por quê, se ela é do partido do Kassab, mas aí o resumo do que eu consegui pegar das conversas dele com esse tal de representante, supostamente do Cido Farias, que ele estava brabo com o pessoal em volta do Kassab. Pessoas que não dão dinheiro para ele, que se recusaram a dar dinheiro para ele, que trabalharam com ele inicialmente, que veja bem, não são santos. Pessoas contrataram ele, parece que tem até o Márcio França envolvido nessa história, porque ele falava muito em Márcio França, e esse Kotait, etc. As pessoas inicialmente quiseram os trabalhos dele. Na hora que ele foi pego, abandonaram ele e pararam de mandar dinheiro. E aí ele queria vingança. Ele, inclusive, deu uma entrevista na Sérvia para uma revista chamada Nedeljnik, que significa semana, portanto, como a Veja, isto é, época, ele deu a entrevista onde a manchete era não sou nenhum Robin Hood, eu faço por dinheiro. Então, quando o pessoal de Araçatuba toma ele por herói, por estar indo contra essa corrupção da Operação Raio-X, não é verdade. A Operação Raio-X, ele estava como vilão. Só que aí os outros vilões não quiseram sustentar ele, não quiseram dar o dinheiro, aí ele resolveu dar uma de X9, que é pior do que ser bandido, é ser X9 de bandido. Ele é o cara que traiu de dentro. Então ele foi contra o Kotait, não porque o Kotait seja o corrupto e ele não. Os dois são.
Só que eles não quiseram mandar o dinheiro que ele necessitava para se sustentar na Sérvia, porque o dinheiro no Brasil, que parece ser muito, é nada. E as pessoas não entendem que não adianta mandar de 1.000 em 1.000. Ou eles mandam de 5.000 em 5.000, ou ele ficava nessa vidinha que ele está tendo, que ele mal tem dinheiro para comer. Ele só consegue pagar o aluguel e mal sobreviver. Então era vingança, porque os ex-colegas de crime dele não estavam lhe sustentando. Aí ele virou o X9 para se vingar, basicamente. Entendi. Qual que é a sua versão para o que aconteceu no caso do Adélio Bispo? A gente está falando de um hacker que, pelo que eu estou entendendo, ele se aproveitou de um hype no caso do Adélio, porque o caso do Adélio ele é um caso que ele vira a chave política do Brasil. Ele é um caso que ele sempre vai gerar polêmica, enquanto não deixarem o Cabrini entrar lá para entrevistar o Adélio, né? O Gilmar Mendes já impediu que o Cabrini entrasse, né? Inclusive eu falei com a produção do Cabrini e eles me falaram, Thiago, isso é um assunto que só o Cabrini trata. Tá nesse nível o caso Adélio aqui. Então nem a produção do Cabrini cuida do Adélio, tá? Depois que eles pagaram passagem, na época do SBT, o Cabrini foi para lá para o Mato Grosso para entrevistar, acabou tendo uma ordem que foi, segundo o que a gente apurou, do Gilmar Mendes, né, do STF, para impedir uma entrevista do Cabrini, que é o melhor jornalista que a gente tem para fazer uma leitura de PNL do entrevistado. É o melhor. Ele não precisa abrir a boca para a gente saber se ele está mentindo ou não, né? E ele foi impedido. Então, enquanto isso aconteceu, o caso Adélio, ele vai dar hype, tá? Tanto que tem 600 pessoas aqui querendo saber do caso Adélio. E a gente está próximo de um jornalista que estava do lado de um hacker que disse que hackeou o Adélio. E a gente está aqui trazendo verdades. Tá? Então vamos falar sobre o Adélio. Qual que é a sua opinião do que deveria ter acontecido, independentemente do Kassab estar envolvido ou não, pelo que você trouxe, não está. Isso é bom a gente cravar aqui. O Google, de maneira nenhuma, cravou essa informação. Tá? Ele colocou na vitrine uma pessoa que estava falando que o Kassab estava envolvido. E provavelmente aqui a porta está aberta para o Patrick vir aqui se justificar também. Tá? Não tem problema nenhum com isso. Eu não vou dividir tela com vocês aqui porque é deselegante da minha parte. Hoje eu estou ouvindo o Google, nada impede que a gente ouça o Patrick. Agora, e também divido tela se for preciso. Tá. O que era para ter acontecido no dia da facada, na sua visão? Então, eu até... Posso falar da minha. Posso te falar a minha visão depois, mas eu queria a sua para não incentivar. E como eu falo tanto, eu acabei não terminando exatamente essa questão da Adélio, que é o seguinte, que eu falei lá atrás, que um especialista, um policial especialista em cybersecurity, em segurança digital, veio dar uma olhada no meu laptop e a gente descobriu uma coisa que eu não sabia até agora, que tem a ver com a questão do Adélio. Quando eu falei na Auriverde, eu expressei que o meu espanto foi quando o Marcelo Furtado, da ABIN, já em 2019, quando o presidente já era o Bolsonaro, ele entrou em contato comigo e eu fui reunir novamente aquelas contas todas da família Bolsonaro, Gilmar Mendes, Aécio Neves e a irmã dele. Quando eu fui no meu laptop, e aí é que está a questão, eu noto que tinha também uma continha do Adélio Bispo de Oliveira. Ela até tinha um visual completamente diferente das outras. As outras eram com uma faixa amarela, era bem diferente. Essa era só uma coisa, um strip nesse formato, assim, TikTok para cima, e não nesse formato YouTube para o lado. E era azul, tinha o nome, o endereço do Adélio, e só uns numerozinhos. Então aquilo me chamou a atenção. Veja bem, quando eu vi, nesse momento, em 2019, que tinha aquela conta, eu pensei, como é que eu não notei essa conta antes? Eu me convenci, e eu disse isso na Auriverde, que eu provavelmente, ao ver aqueles nomes conhecidos e um nome desconhecido, eu descartei como não importante, achando, deve ser algum político de Minas Gerais local que eu não conheço, porque isso é Adélio em junho, quando ele não era pessoa alguma, em junho de 2018. Ele passou a existir para nós todos em setembro, dia 6 de setembro de 2018, quando houve o episódio da facada. Então, em 2019, acho que lá por março, quando eu vejo a questão do Adélio, eu me convenci de que em 2018 o meu cérebro só não focou naquilo. Mas eu não tinha por que não acreditar que aquela conta estaria no meu computador desde aquela época. Foi só agora, 5 anos e meio depois,
que o cara do cybersecurity, ao analisar se isso aqui foi colocado em 2019, essa conta, ele conseguiu acessar lá um código que mostrava a data, não sei o quê, ele disse assim, isso aqui entrou no teu computador em 2019. Eu disse, peraí, mas como assim? Não entrou em 2018? Ele me mandou em 2018. Ele disse, mas está no teu computador desde 2019. E tem outro detalhe, as outras contas ele me mandou por e-mail. Foi uma conta que não foi pescada antes do Adélio ser notório, ele pesquisou depois. Exato. Bingo, gol, checkmate, aí é que tá. Eu também fui olhar no meu Gmail, e no meu Gmail tinha todas essas contas, não a do Adélio. Mas foi assim que eu recebi as contas, foi por Gmail. E aí eu dei download e botei no meu computador, numa pasta que ficou eternamente no meu computador, né, que está bem velhinho, inclusive, já estou precisando de um novo. Mas aí esse especialista, esse policial, disse assim, não só não entrou no teu Gmail, como foi colocado no teu computador em 2019. Eu digo, e tem o zumbi. Então ele já está no meu computador todo esse tempo e ele botou essa conta do Adélio já quando o Adélio era famoso. Então despenca completamente toda aquela primeira versão que eu, inclusive, trouxe para a Auriverde e para o 247, dizendo... olha, fica estranho como é que alguém saberia quem é o Adélio antes de o Adélio ficar famoso. Se alguém sabia, se é o Kassab ou qualquer outra pessoa, essa pessoa tem algum tipo de envolvimento. Não necessariamente é quem é o mandante, mas talvez fosse alguém que estivesse bem informado, soubesse que está acontecendo alguma coisa e estava monitorando o tal de Adélio. Então eu levantei essa hipótese até coisa de 10 dias atrás, quando finalmente esse cara disse, não, isso foi inserido no teu computador. Então, o Patrick inseriu isso em 2019, já com alguma intenção, sem dúvida. Ele, como estava me vigiando, sabia que eu estava falando com a Polícia Federal. Ele queria alguma coisa com isso. O que, eu ainda não sei. Eu adoraria se a ABIN, a Polícia Federal, a Interpol, a CPI começassem a agir em torno desse cara, porque ele está na Sérvia lá, protegidinho, não foi mandado de volta para o Brasil, e ele está apostando que ele vai continuar na Sérvia eternamente, protegido e continuando a cometer esses crimes. Então, só para recapitular, Adélio, aquela teoria inicial de que ele foi contratado para espionar o Adélio antes da facada, não é verdade. Ele espionou, contratado ou não, pode ter sido por conta própria, essa conta do Adélio depois do episódio da facada. Então, se Kassab tivesse de fato contratado ele para hackear o Bolsonaro, não contratou para hackear o Adélio. Então já cai essa narrativa, a palavra da moda, essa narrativa de que o Kassab estivesse por trás da facada no Bolsonaro. Que o Kassab poderia estar por trás de querer saber os telefonemas da família Bolsonaro, do Gilmar Mendes e do Michel Temer, é plausível. Afinal de contas, ele é um grande jogador da política brasileira e esse tipo de monitoramento poderia ser algo favorável. Mas Adélio não entra na história. E eu também não acredito em Kassab em função desses indícios que eu expus aqui nessa conversa. Bom, então qual que é a sua opinião do que deveria ter acontecido e acabou não acontecendo no dia da facada, dia 6 de setembro de 2018? O que o Gogo enxerga de todo aquele episódio, independentemente de hacker? Qual foi a jogada política dali? Foi alguém que mandou fazer aquilo para projetar o Bolsonaro, que não era favorito nas pesquisas, ou foi alguém que mandou fazer aquilo ali para eliminar o candidato de fato? E o que deu de errado na sua visão? Na sequência eu vou falar a minha visão. Certo. A primeira coisa, então, vamos a essa versão da extrema esquerda de achar que não houve facada, que é uma fakeada. Ora, quem é que vai aceitar levar uma facada? E se não foi facada, eu não acredito em teorias da conspiração que envolvam mais de 2 pessoas. No fundo, eu acredito só quando envolve uma pessoa, porque sempre alguém trai. Para que fosse fake a facada, todos os médicos do Hospital Einstein teriam que estar em conluio. E mesmo que tivessem na época, digamos que estivessem com medo do comunismo no Brasil, passaram-se os anos, algum amante, algum filho, algum enfermeiro, alguém teria aberto a boca. E eu não acredito que médicos fossem entrar num conluio desses, fazer de conta que o Bolsonaro ia ter uma cicatriz horrorosa na barriga. Então, eu acredito que sim, houve facada. Não acredito que o Carlos, vulgo Carluxo, teria mandado esfaquear o próprio pai, por mais freudiana que seja e estranha a relação dos dois. Porque não é uma coisa certa
como 1 mais 1 igual a 2, que por causa da facada ele teria esse resultado de popularidade. Isso é uma coisa que a gente sabe é porque aconteceu, aí parece, viu, faz sentido. Ninguém pode prever isso. Eu aposto que se derem uma facada, sei lá, aí pega um político aí que não é tão, não funciona, não é A mais B igual a B. Então eu não acredito nesse plano de alguém. Bom, vamos ao que eu acho que aconteceu. Eu acho que o Adélio não agiu por conta própria. Eu tenho uma experiência casual ou acidental com pessoas que sofrem de esquizofrenia. Eu estou falando esse nome porque ele é mais conhecido. É uma série de classificações de psicopatias esquizoides, mas vamos usar a palavra esquizofrenia. Eu tive isso tanto na família, quanto com pessoas muito próximas a mim, são 5 pessoas no total, então fui forçado a entender certas coisas. Eu vejo claramente, pelo pouco que nós vimos no Adélio, pelo olhar dele, pelas palavras dele e pelo histórico dele, de passagem por PSOL, depois por partido de direita, de esquerda, enfim, que ele tem sim um distúrbio esquizoide. E as pessoas que têm esse distúrbio, elas geralmente não confiam em pessoa alguma, eles sofrem de uma certa paranoia. No entanto, eu tive é por isso que eu estou dizendo que eu tive essa relação pessoal, eu descobri com os meus esquizofrênicos que porque eu adotei uma técnica que é deixá-los falar, não contestá-los nas loucuras que eles estão dizendo, eles acabavam criando não só uma confiança em mim, mas uma confiança somente em mim. E aí, como é que eu junto isso com relação ao Adélio? Eu acho que alguém que queria essa facada, sabendo dessa informação que eu estou dando com relação aos esquizofrênicos, achou a pessoa certa para influenciá-lo. É muito fácil colocar na cabeça de um esquizofrênico essas coisas que vai acabar o mundo, se esse cara for eleito, vai haver matança generalizada, enfim, eles gostam de determinados temas que tem a ver com matanças generalizadas, né, como é que se chama? Genocídios, OVNIs, né, é uma coisa interessante que acontece com todos os esquizofrênicos, OVNIs, e essa paranoia, tanto é que alguns mataram os próprios pais, os filhos, etc. São surtos esquizofrênicos. Então, é muito fácil que alguém, e eu acho que aí a gente deve procurar aquelas fotos que aparece o Adélio com uma moça do lado, saber quem é aquela moça, porque para ser amiga dele ele tinha que ter confiança. Por que ele sai de um partido e vai para o oposto? Né? Ou seja, alguém, quem são, não é nem quem é o advogado do Adélio que a gente tem que ir atrás, mas quem são os amigos próximos do Adélio. É falar com a família dele e descobrir quem é que o Adélio confiava. Porque aí, ao achar-se essa pessoa, tem que se ver quais são as conexões dessa pessoa com aí os criminosos de plantão, que são políticos, ou algum empresário, ou, sei lá, o George Soros, que o pessoal gosta de colocar muito como, né, tem o Elon Musk de um lado e o George Soros do outro lado, como se o mundo fosse manipulado pelos bilionários. É mais fácil para a nossa mente acreditar em algo simplista dessa maneira. Mas eu acho que o Adélio foi influenciado, não pago, não é dinheiro. Esquizofrênico, ele era pobre, ele não estava buscando dinheiro, ele estava buscando salvar o Brasil. Ele acredita nisso. E por que pegariam ele? Porque aí não teria como chegar no mandante. Porque é um cara que é louco, não pode ser ouvido, né? E não se chega no mandante. Por que o Gilmar Mendes estaria acobertando? Porque talvez o Gilmar Mendes saiba quem é essa pessoa. Talvez seja das relações dele. O Gilmar Mendes, antes de Alexandre de Moraes virar o principal foco no Supremo Tribunal Federal, o grande vilão, antes era o Gilmar Mendes, que soltava todos os, obviamente, corruptos. É o Gilmar Mendes que consegue milhões para fazer simpósio lá em Portugal, que tem uma família cheia a família do agro, né? Ou seja, um cara muito rico, muito poderoso e de muito suspeito. Então, talvez o Gilmar Mendes, que tem relação com todos os vilões do Batman, com o Pinguim, com o Charada, com o Coringa, ele talvez saiba quem é esse cara. Talvez ele esteja sendo só purista nessa questão de não permitir que haja uma entrevista com um presidiário. Mas até o Lula foi entrevistado, não foi? E teve permissão, e era presidiário. Só se ele está aplicando a questão de que ele tem problemas psiquiátricos, esse tal de Adélio, então, mas eu não acredito que seja isso, acredito que o Gilmar Mendes talvez saiba, ou desconfie, ou alguém esteja pressionando ele para que não permita. E a chave não está no advogado, a chave está em quem for muito amigo ou amiga do Adélio.
essa pessoa deve ter influenciado a acreditar que o Bolsonaro precisava ser morto, né? E aí por isso houve a facada. Então, para recapitular, não acho que tenha sido uma fakeada, porque não acredito que tanta gente estaria em conluio para acobertar isso, e muito menos o Bolsonaro, que como todo machão é chorão, né? Nós, homens, quando a gente fica doente, imediatamente a gente já vira um nhunhunhu, e ele não iria aceitar levar uma facada, ter problemas sérios de saúde para o resto da vida dele, que inclusive vai ser encurtada em função desses problemas de saúde. E nem que o filho dele, por mais que seja freudiana a relação, fosse estar por trás disso. Agora, veja bem, lembrando a questão do filho dele, Adélio era de classe baixa. Ele não teria como pagar uma passagem para ir de Minas Gerais a Santa Catarina. Ele estava parando em um hostel que custava menos do que a aula de tiro ou a sessão de tiro que ele foi lá ter no dia lá em que ele foi no mesmo clube de tiros que o Carlos Bolsonaro treinava. Então, tem alguém por trás do Adélio. Isso, para mim, serve como uma informação essencial para dizer o Adélio não agiu sozinho, porque ele não teria cabeça para descobrir onde é que o Carlos Bolsonaro praticava tiro, quando o Carlos Bolsonaro estaria em Florianópolis, porque ele não mora lá. Se fosse no Rio de Janeiro, poderia ser uma coincidência, mora lá, mas não. Quando ele estava lá em Santa Catarina para isso, né? Eu só não sei se ele teve sorte de não ir naquele dia, ou se ele foi avisado também, porque nos bastidores do poder há uma podridão que é generalizada. É por isso que eu não levanto bandeira para quem quer que seja, porque quem chega no topo do poder nunca é limpo, porque no mínimo tem que lidar com o que há de mais podre do crime e do poder em geral. Então, talvez o Adélio estivesse, de fato, sendo monitorado, alguém talvez estivesse sabendo das intenções dele e tenha avisado o Carlos Bolsonaro. Ou talvez, né, Deus tenha feito ele ficar doente naquele dia e não ir ao clube de tiros. Mas isso também mostra que o alvo primeiro era o Carlos Bolsonaro, não o Jair. Por quê? Porque as pessoas sabem que quem realmente, e o próprio Jair Bolsonaro sabe disso, quem elegeu o Jair Bolsonaro foi o Carluxo, foi o Carlos Bolsonaro. Foram as táticas dele nessa nova época de mídias digitais. Ele soube aplicar o manual de Steve Bannon, aquele americano que ajudou Donald Trump a chegar ao poder. Ele soube fazer uma versão tupiniquim brasileira, disso, verde e amarela, auriverde, e funcionou. Então, talvez candidatos opostos, mas muitas vezes não é o oposto, mas talvez o de dentro, aquele que não quer perder a sua posição. Porque, veja bem, a partir de Bolsonaro, a direita deixou de ser aquela direita de até então, passou a ser bolsonarista. E, aliás, agora está indo para virar marçalista. Me parece que o Bolsonaro, como eu disse, o Marçal é um algodão doce, rosa, muito gostoso. Então, todo mundo está indo para ele, enquanto que o Bolsonaro é um bom no cachorro-quente. Então, aliás, o que está acontecendo no mundo com a extrema-direita, isso aconteceu aqui na República Tcheca. Existe um partido que seria parecido com o bolsonarismo, do Tomio Okamura, que perdeu o poder porque surgiram 3 partidos de extrema-direita para concorrer entre si. É o dividir para conquistar. Então, eu vou tirar o meu crachá. Você quer saber a minha opinião do caso Adélio? O que era para ter acontecido? Tira o crachá e me conta. Vou tirar, que aqui não é o jornalista. Aqui, de tudo que o jornalista apurou, sobraram algumas informações. Por exemplo, Adélio tinha 3 celulares na ocasião. Essa eu acho que pouca gente sabe. E quem me deu essa informação foi um amigo do Kleines, que foi o militar que protegeu o Adélio quando ele caiu ali, depois que esfaqueou. Então, na minha opinião, ele não agiu por vontade própria, né? Ele tinha assim as neuroses dele, porque tem uma entrevista que ele fala: se esse cara for eleito, ele vai matar todo mundo do MST, né? Ele fala. Depois ele fala que o alvo dele era o Temer também, não era o Bolsonaro, mas o Bolsonaro veio por tabela. Então eu acho que era para ele ter matado o Bolsonaro, a mando de quem eu não consigo saber, ninguém sabe, ninguém viu, é a resposta que a gente precisa quando liberarem ele para uma entrevista, porque o Cabrini falou com a Richthofen, o Cabrini não falou só com o Lula preso, falou com a Richthofen presa, falou com o maníaco do parque, né? Tem um monte de casos com os irmãos Cravinhos, né? Então, falou com aquele que atirou no cinema também, que eu nem lembro o nome dele aqui, é o Rugai, acho, Gil Rugai.
Então, todo mundo que está preso pode dar uma entrevista. É questão de querer, que esse é um crime político que foi contra um candidato que virou presidente, né? Então, a coisa fica mais grave. Mas a questão era, o Bolsonaro deveria ter morrido na facada e a galera deveria ter linchado o Adélio. Eu acho que esse era o plano. Não aconteceu nem a morte do Bolsonaro, não aconteceu nem o linchamento do Adélio por conta do Clenis, que a gente conseguiu entrevistar dentro de um presídio militar. Ele estava preso, militar preso porque falou contra o sistema dele lá na cidade dele quando foi candidato a deputado, na mesma ocasião. Ele estava no dia da facada fazendo campanha, né? E aí acabou que caiu no colo dele e começaram a fazer mais ou menos que nem o Adélio, falar que ele era incapaz, que ele era inimputável. Aí a última informação que eu tive é que ele tinha sido libertado. Não sei agora, o pai dele sumiu aqui e não está respondendo, mas era isso. E aí não aconteceu, então os dois estão vivos. E a gente precisa de respostas. Então, quando o Gogo vem aqui e coloca 2 horas à disposição de uma entrevista, não é porque o Kassab pagou ele, não. Pode ficar tranquilo, tem gente aqui no chat falando, tá querendo passar pano pro Kassab. Não é o perfil. Não conheço o Gogo pessoalmente, mas não é o perfil, tá? O jornalista vocacionado... pobre. Não tem o dinheiro. O Kassab errou de Pix. Mas me fala uma coisa, só pra gente encerrar. A questão com o Pitoli não tem te respondido mais para te receber como entrevistado da Auriverde? Eu queria que você contasse. Estou muito amargo com isso, porque eu achei um cara legal, o Pitoli, e eu mandei mensagem de WhatsApp para ele, com áudio, várias, ele veio dizer, porque eu tenho também contatos dentro da Auriverde, né? Inclusive o Alexandre Garcia, por uma coincidência, pelo menos a minha avó contava que ele tinha passado no concurso do Banco do Brasil junto com meu pai, lá no iniciozinho da década de 60, que meu pai passou em primeiro lugar, que gabaritou as provas, e parece que o Alexandre Garcia ou empatou com ele, ou enfim, eu sei que eu sempre tive o Alexandre Garcia como um jornalista muito bom, muito importante, eu acompanhava ele já desde a Rede Manchete, né, depois na Globo, aquela coisa toda. Então, eu tenho meus contatos, digamos assim, dentro da Auriverde, e eu fiquei sabendo por 2 pessoas que o Pitoli disse que tentou me mandar uma mensagem pelo contato que eu dei publicamente em vídeos de TikTok e redes sociais em geral, e que não conseguiu. Ora, se eu tenho o WhatsApp dele, se eu mandei várias mensagens para ele e para o Eduardo Borgo, eles visualizaram e não me responderam, há alguma coisa de errado nisso. Talvez eu esteja com o número errado, mas tem a foto deles, talvez seja uma secretária, não sei, mas aí a partir agora dessa entrevista, eles podem ficar sabendo. Eles disseram, segundo uma fonte, o Pitoli teria dito que achou que isso virou uma lavação de roupa suja, né, uma coisa pessoal, e ele não queria trazer a coisa pessoal. Ora, essas informações que eu estou dando aqui mostram que não é algo pessoal, não é que eu reagi de uma maneira bastante personalizada em relação à questão da sexualidade, que parece que não tem nada a ver com isso, mas qualquer pessoa ante um pedófilo, se não tem esse tipo de reação, é porque lhe falta moral, lhe falta aquela faísca, aquele gatilho que todo ser humano decente deve ter contra esse tipo de coisa. E eu comecei a focar nisso, porque não adianta eu ficar dizendo no Instagram que o cara que não foi o Kassab, que as pessoas só vêm dizer que eu fui pago pelo Kassab, que isso aí é coisa montada, né, etc. Então, eu comecei a focar numa coisa que, para mim, é mais importante do que o Kassab, que é ficar chantageando menores de idade para ter relações sexuais. Por mais que seja importante para a história do Brasil, a questão da facada é importantíssimo para o ser humano que não haja alguém com essa capacidade de chantagear um menor de idade para que tenha relações sexuais com ele. Então, eu foquei bastante nisso. Isso não é pessoal, isso não é porque eu não tenho nada contra o Patrick em si. Afinal de contas, eu tenho a minha vida completamente separada da dele. Eu só estou nessa história porque me colocaram nela. Porque primeiro o Patrick foi falar meu nome, o Eduardo Borgo foi falar meu nome, aí eu não poderia, até fui contra, o meu pai não queria que eu desse entrevista, dissesse que eu não botasse, né, o meu nariz nesse vespeiro, que ia ser uma cilada, mas eu não posso dizer não, porque é a minha profissão. Disseram meu nome, até então eu já tinha dado 3 depoimentos para quem? Para a polícia. Algumas pessoas dizem assim, mas por que não trouxe isso a público? Porque a minha profissão é importante, mas quando há um crime, a gente fala com a polícia.
não é para manchete. Claro que eu adoro manchete, adoro cliques, mas eu já tenho uma carreira tão longa que eu já não preciso mais desses orgasmos dos cliques. Eu já tive cliques o suficiente. E quando eu tive nas minhas mãos essa questão séria desse hackeamento e da questão do Kassab, eu trouxe para a polícia. E eu esperei que a polícia tomasse alguma atitude. E estou fazendo a mesma coisa agora. Eu falo sobre isso, mas as minhas principais ações com relação a esse caso são com a polícia, tanto a polícia sérvia quanto a polícia brasileira, a de Araçatuba e a polícia federal. Muito bom. A última, para a gente poder fechar aqui. A sua vida antes e depois do hacker, você se arrepende de ter trazido tudo isso à tona, como você mesmo falou, teve uma resistência familiar aí, hoje você está exposto, hoje você clicou Adélio Bispo, pôs Fabiano Gogo, vai já vincular no Google, você voltaria atrás diante de tudo isso que está acontecendo? Sua vida está um caos, está de boa, está tranquilo mesmo com os hackeamentos? Não, minha vida não ficou boa, eu fiquei chamuscado, não me queimei, mas fiquei chamuscado. É extremamente desagradável saber que ele está com o meu TikTok, fazendo vídeos contra mim, publicando fotos minhas íntimas, que não me incomodam, mas eu sei que é uma coisa desagradável para o próprio público que está vendo esse tipo de coisa. Com a minha família, a minha mãe ficou doente com isso, porque, claro, para ela o filho está exposto, está correndo perigo, ela sempre imagina o pior, vão mandar me matar. Primeiro ela achava que o Kassab ia mandar me matar, agora acha que a máfia sérvia. Né? O meu pai ficou bravo, não queria que eu tivesse exposto o nosso sobrenome, que é um sobrenome único, só tem a nossa família com esse sobrenome. Então, pessoas, clientes dele, ele é um advogado tributarista, com clientes Brasil afora, clientes dele de outros estados, ligaram para perguntar quem é esse cara, é ligado a ti, e isso, ele que tem um tipo de atuação que não é como, por exemplo, o da Ledoni, que é uma coisa pública, né? É criminalista, a atuação dele é de escritório, é escondido, ele não é uma pessoa que esteja em redes sociais, que gosta de se expor, ele foi, por mim, sem querer exposto. Então, isso tudo cria um abalo emocional em mim. É como eu disse várias vezes, o hacker, ao me tirar redes sociais, ao ficar mandando nudes meus, vídeos meus para pessoas, ele não faz nada mais do que a barata faz. Ela te causa nojo, ela tem alguma comidinha que tu tem que colocar fora, mas eu disse, a minha carreira não foi jogada no lixo. Os meus amigos, empregadores, colegas, a República Tcheca nem sabem que isso está acontecendo, que é onde acontece a minha carreira. Então, nada mudou de substancial. Não foi um terremoto que destruiu a minha casa, mas é uma invasão de baratas na minha cozinha. E isso ainda está acontecendo. Eu ainda estou tendo que lidar com isso. Eu ainda estou tendo que arrumar certas arestas. Mas aí a resposta que eu dei para minha mãe foi a seguinte, porque a minha mãe, a minha irmã, caçula, ela era delegada. Faz pouco tempo ela deixou de ser delegada, mas foi por 20 anos delegada. Ela foi fazer um outro concurso, isso é questão pessoal dela, eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu disse para minha mãe, eu digo, mãe, tu tinha que ter se preocupado com a Miriam, a minha irmã, ter sido delegada. Ela que estava em perigo por traficantes, por criminosos em geral, por maridos que cometeram violência doméstica, ela botou na cadeia. Ela era a principal delegada de uma cidade lateral a Porto Alegre, cidade de Canoas. Então, se 20 anos não aconteceu nada com ela, tu tem que entender que eu, como jornalista, também faz parte da minha profissão. Porque eu não é só jornalista, eu sou editor-chefe, que é diferente de jornalista, porque eu não faço reportagens eu próprio. No máximo, eu fazia as entrevistas principais da revista ou do jornal. O meu trabalho, na verdade, era receber toda a gama de matérias feitas pelos meus repórteres, também encomendá-las, para depois, né, editá-las, escolher a foto, a manchete, o que corta, o que não corta, manda fazer um box, aquela coisa toda. Mas o que significa isso? Significa que, desde 2001, março de 2001, quando eu virei editor-chefe, eu já fiz com que, primeiro, vários premiers perdessem, 3 premiers perderam o cargo em função de denúncias feitas pelo meu órgão, pelo meu veículo de comunicação. Eu tenho o presidente tcheco, o Miloš Zeman, que me citou em debate. Ou seja, eu tenho uma atuação, só para citar 2 coisas, é óbvio que vários empresários, policiais, muita gente teve motivo ao longo da minha carreira de mandar fazer alguma coisa contra mim. Alguns momentos eu passei por certos apuros. Sim, já fui atracado em esquina, já recebi recadinho, já recebi ameaças, mas eu escolhi essa profissão. E se eu quisesse uma profissão que fosse segura, eu não estaria fazendo ela. Eu não escolhi nenhuma profissão baseada em dinheiro, porque senão eu estava trabalhando com meu pai como advogado. Eu simplesmente escolhi uma profissão por vocação, e mesmo que tu me digas hoje, olha, essa revelação vai levar a um atentado, eu faria igual. E não é porque eu seja herói, é porque isso é uma vocação, é como uma doença.
A gente não consegue, é que nem orientação sexual. Orientação sexual, a maior parte de nós, ainda mais da minha época, eu lutei contra isso. Eu só fui ter uma relação mesmo com 22 anos, a primeira, a segunda com 27. Ou seja, não é porque eu não queria, eu preferiria ser heterossexual, porque não teria problema, casado, né, marido, mulher, 2 filhos, carro, amante, cachorro, casa na praia. Mas não é essa a minha verdade, a minha natureza. Como jornalista, eu também sou assim. Eu sou um jornalista que eu prefiro passar fome do que trabalhar como assistente de político, né? Que o pessoal, quando perde o emprego, vai lá fazer discurso para político, ou seu representante dele, porta-voz de político. Recebi inúmeras propostas. Esse político que paga pela minha revista, como ele me conhece há 22 anos, ele já sabe, sempre disse, eu já sei que eu não posso dizer nada. Eu digo nada, tu só diz tu só cuida do dinheiro. Não entra, não me diz o que é para botar na capa, quem é que eu posso falar. Eu falo mal dele, porque eu também sou comentarista, eu nunca deixei de ser, desde 1999, eu tenho 2 colunas de opinião. Uma num jornal, uma numa revista. Não paga nada, é prestígio. Eles te dão, não dá nem um salário mínimo no total. Mas eu ali expresso minhas opiniões sobre geopolítica, sobre tudo possível. E várias vezes eu critiquei esse meu amigo e patrocinador. Então é isso, eu sou o tipo de jornalista que, apesar de ser raro, eu faço, custe o que custar, custe o meu emprego, custe o meu aluguel, custe o que está me acontecendo agora, as minhas redes sociais e essa incomodação diária, porque esse hacker, ele fica me mandando mensagem as madrugadas inteiras, eu bloqueio ele acha outro número, ele tem uma obsessão, o Cláudio Daledoni Júnior disse que ele quer me emular, que ele está me copiando, ele quer ser eu. Né? Então, e isso é o pior. Eu, como uma pessoa que ficou mais ou menos pública, né, sou conhecido na República Tcheca, eu tive vários stalkers, eu tive várias pessoas, homens e mulheres, que se apaixonaram por mim pela foto na revista, no jornal, e quando eu vi, estavam meus amigos, e eu não sabia que tinham chegado lá por essas maneiras, né, espúrias. Então, eu já tive esse tipo de pessoa me enchendo o saco anos a fio, e é o que está acontecendo. Esse Patrick César da Silva Brito é mais um cara que está me infernizando. Mas o que eu digo é o seguinte, para finalizar, isso tudo é uma tempestade, é um furacão Milton, vai destruir, vai me destelhar, vai quebrar alguns vidros, mas depois ele passa, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele vai acabar na cadeia, ele não tem futuro, o nome dele, ele fica dizendo que eu tô com inveja dele, porque ele apareceu na revista Piauí e no G1, eu digo, gente, tu apareceu como criminoso, quando eu apareço em algum lugar, é como jornalista, e geralmente é para bater palmas, eu não fui nem criticado, não achei ainda críticas contra o meu trabalho. Então, que inveja que eu vou ter? E é isso que eu digo, ele não tem futuro, eu tenho. O meu presente está chamuscado, eu ainda estou sem dinheiro, a minha revista recém está indo para impressão, eu só vou receber os lucros dela, o que vai ser lá por dezembro ou janeiro, né? A minha relação ficou estremecida com meu pai, que é uma pessoa essencial na minha vida, na minha subsistência, né, em função disso. Então, sim, foi um custo caro, mas eu já paguei custo caro antes. Então, quem já sofreu já não tem medo daquele sofrimento, porque já conhece ele. Muito Faria bom. tudo de novo. Muito bom. Muito bom. Jornalistas assim estão em extinção. Né? A maioria, como ele falou, está se vendendo para a política. Né? Eu me alistei para essa guerra também. Muita gente fala, você está falando mal, você acabou de sair candidato, não escondo de ninguém. Fui para tentar entender se tinha solução. Entendi que não tem. Ah, é porque você não ganhou. Não. Se eu ganhasse, eu tive uma resistência familiar, Gol, que você não tem ideia. A minha esposa não queria. A minha esposa não colou nenhum adesivo no carro. E eu não critiquei, não. Eu falei, eu entendo você. Votou em mim. Na hora da urna lá, votou em mim. Ficou até emocionado na hora que me viu dentro ali do pleito. Poxa, como brasileiro, para mim foi enriquecedor aparecer ali. Né? Claro. Muita gente não sabe, mas quando você se candidata, você tem que ter ficha limpa. Você deve investigar suas contas viradas do avesso. Então é uma validação. Ó, o Thiago é um cara, não que eu não soubesse quem eu sou, mas não é qualquer um que chega ali. 1000 se alistam, 600 conseguem chegar até o dia da votação, porque o resto vai caindo, porque esse aqui é ficha suja. Teve um monte de vice aqui, vice-prefeito aqui, que nem queimou a candidatura do prefeito. Então foi por isso. Mas a gente, como jornalista vocacionado, a gente faz isso mesmo. A gente abre mão do dinheiro. E foi bom para mim, para eu descobrir. Nem carguinho eu pedi. Nem carguinho. Tem gente que perde a eleição, fica no pé do... O meu prefeito da minha chapa tá favorito para ganhar agora. Tá todo mundo lá que era do outro partido junto. Tem cargo aí, tá liderando as pesquisas. Nem isso eu fiz. Que orgulho eu tenho de mim.
né? Que Se ele orgulho. ganhar, tomara que ele adote porque antes de falar contigo, eu fiz uma pesquisa como bom jornalista e eu gostei, e aqui falo de coração, de todas as tuas propostas com relação aos aposentados, aos skatistas, uma série de coisas. Eu achei ótimas as tuas propostas. Então, tomara que esse prefeito, caso ganhe, não sei nem qual é teu partido e não me interessa, que ele adote pelo menos algumas coisas dessa lista que eu vi na internet, num PDF, das propostas de Thiago Parigiani, que É aliás significa exatamente, parisiense, né? é exatamente o que eu peço para ele também. Não é cargo nenhum, só siga ali. Né, tem uma cobertura de um rio zoado aqui que dá para valorizar um monte de imóvel. Vai ser uma benfeitoria, elimina uma Cracolândia que está surgindo aqui. Era o que eu queria. Era 4 anos para deixar um legado para a minha cidade. Cidade que eu amo, que eu nasci, que nunca saí. Né? Então, mas tudo bem, chega de campanha. Gogo, obrigado, tá? Foi uma audiência muito legal que a gente teve aqui. Até agora, 555 pessoas agora de momento, mas passaram mais de 10 mil por aqui, com certeza muitas outras. O que eu peço para você que assistiu e que gostou, deixa o seu gostei. A gente está aqui buscando uma verdade difícil de apurar, tá? O Gogo contribui muito, né, trazendo que não era o caminho que a gente estava seguindo. Fico chateado porque chegou no derrite uma situação que a princípio não existiu, e isso atrapalha muito. Né? Se surgir um outro hacker falando novamente, uma outra informação, os caras vão falar de novo, né? Descredibiliza, né? Para que se investigue a verdade. Mas eu acho que a grande cereja do bolo está numa entrevista, uma simples entrevista com o Adélio Bispo na prisão. E que ele não seja eliminado. Dizem aí que ele tem medo até de tomar remédio lá no Mato Grosso. Então, espero contar com você nas próximas, que sejam pautas mais leves também. Fique à vontade, você tem uma casa para se comunicar. Se a Auriverde não está te dando espaço, você tem espaço aqui comigo. É só chamar que a gente marca. Os espectadores podem até aproveitar e pedir para a Auriverde fazer uma campanhazinha para eles conversarem comigo. Eu não mordo, eu estou à distância pelo vídeo, não posso fazer nada. Se não gostarem, podem me cortar. E não tem só a Auriverde, tem outros canais também que a gente consegue dar uma força. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, audiência. Só isso? Só isso. Falou pra caramba. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê numa próxima live, senão vai ficar gigantesco isso aqui. Deixa eu cortar, me despeço do Gogo aí no backstage. Pera aí. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.